On this computer. Fala galera, beleza? Seguinte, aqui é o professor Leonardo Nascimento e nós estamos na nossa segunda temporada do nosso podcast Osteopatia Científica e estou aqui com o Leonardo Diniz e com a Larissa. Fala, Léo, tudo bom? E aí, meu velho, depois das nossas férias, recomeçamos nossa segunda temporada em grande estilo, com a convidada super especial. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? E a gente está hoje recebendo uma fisioterapeuta mineirinha que sabe muito de dor crônica. Boa noite, Larissa. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aos Leonardos aí pelo convite. A gente fez o podcast assim de Leonardo mesmo, para você não ter como errar. Então, falou, acertou, entendeu? Não tem É problema. mais fácil. Já não tem como errar. Larissa, se apresenta um pouco para nós, conta um pouco de você aí. Você é fisioterapeuta, conta um pouco da sua história aí para gente. Bom, eu sou fisioterapeuta, entrei na graduação em 2010 e logo após a graduação eu já fui direto para a especialização em ortopedia. Na verdade, na graduação eu gostava mais da neuro até, depois acabei migrando de área. O meu TCC da graduação foi até sobre Parkinson. E depois acabei mudando totalmente de área, gostei mais da ortopedia na prática, na clínica, foi onde eu fiz a maior parte dos meus estágios, e aí acabei ingressando logo em seguida na especialização da fisioterapia em ortopedia. E aí, na própria especialização, tendo contato com os professores lá da UFMG aqui mesmo, em BH, eu já me interessei pela área da pesquisa mais ainda e resolvi já ir direto para o mestrado. Do mestrado também já emendei para o doutorado, que é onde eu estou estudando agora essa área de dor crônica e a sensibilização central. Então, além dessa jornada aí acadêmica, eu também atuo na minha clínica, tenho a clínica própria, já trabalhei para outras pessoas, sempre trabalhei e estudei, nunca fiz só um ou só outro, sempre atendi e e estudava, ou agora também tenho a minha própria clínica e consigo conciliar os dois. Então, eu nunca fiquei em nenhum momento sem atender paciente. E os meus pacientes, a maioria, são voltados para essa área mais ortopédica mesmo. Entendi, é muita dor lombar, né? É o que É mais dor tem lombar, procura. dor cervical e dor no ombro. Essa aí é o nosso dia a dia, né? É, Quem trabalha com dor é isso aí. Agora, o nosso primeiro quadro desse podcast é o nosso noticiário científico. Então, a gente pega sempre uma notícia científica de um site que é da revista Nature, que é o Science News. E aí a gente viu aqui uma notícia que a gente achou interessante, que a gente vai falar bastante de cérebro nesse episódio, né? Vamos falar bastante de funcionamento cerebral. E aí tem uma notícia que eu achei muito legal, que é assim, eles falam que levar uma droga em contato direto em algumas regiões do cérebro é muito difícil. E aí eles falam que eles vão começar a tentar utilizar algum tipo de parasita para fazer esse papel de carregar essa droga para alguma área específica, para alguma zona específica no cérebro, e eles já estão fazendo isso em ratos. Será que eles vão conseguir fazer isso nos pacientes com dor crônica? é, Aí fica As pesquisas estão avançando muito. Eu li até falando que essa ideia já surgiu lá em 2013, então não é algo tão novo, ele já vem estudando, já é uma coisa que está bem avançada, assim, na classificação dos estudos, os pesquisadores têm voltado muito para essa área. E apesar de ter os riscos, né, que a gente sabe aí que do parasita comparado com o vírus, que já está mais acostumado, né, é, eu acho que não vai ser assim impossível, não, sabe? Eu acho que desenvolveu muito. A gente às vezes pensa que uma coisa pode ser inalcançável, e de repente ela desenvolve na pesquisa de uma forma tão satisfatória que o pessoal se empenha mesmo e consegue ter um resultado assim bem expressivo. É claro que precisa ter os cuidados para testar em humanos, né? Que é bem diferente de testar em animais. Mas eu acho assim também que os pacientes com dor crônica, no estudo, no caso, né, da reportagem, é mais para doença neurológica, até citou Parkinson, né, que Sim. eu lembrei até do meu TCC da graduação, era uma área que eu gostava. É, mais para doenças neurológicas, doenças raras, né, mas também no caso de paciente com dor crônica, eu acho que é mais, assim, a população atingida é muito maior, o interesse é crescente de ter essa pesquisa
Não necessariamente esse parasita ou dessa forma, mas alguma atuação que possa ter no cérebro para ajudar esses pacientes. Eu acho que pode ser possível aí no futuro. O O bacana que puder dessa, desligar do dessa, cérebro deles vai ajudar, né? o bacana Oi? dessa reportagem é o fato da gente ver que é um parasita que está presente em pelo menos um quarto da população, que ele é encontrado em comida, né? Carne crua, alimentos mal lavados, fezes de gatos. Então, ser um parasita comum, que o quarto da população já foi exposto ao parasita, há uma chance maior da gente desenvolver uma maneira de tornar esse parasita inócuo para doenças e ajudar nesse carreamento de proteínas que possam trazer uma opção terapêutica, né, para doenças neurológicas e a dor crônica, né, como um grande vilão hoje da atualidade, né? É isso. E Eu na acho que eles estão buscando mais nessa linha, assim, e como já é um estudo que já vem há mais tempo e já está bem desenvolvido, eu acho que eles provavelmente vão conseguir, porque os estudos estão muito crescentes nessa área. As revistas, a própria PEN mesmo, ou revistas, artigo sai toda hora. A gente fica até difícil atualizar, porque toda hora sai artigo novo e dessa modulação do cérebro, dos conceitos mesmo. Então, é uma área que está muito crescente, assim, de interesse em estudos para ajudar essas pessoas com dor crônica. E na verdade a gente pensa, né? Por exemplo, uma grande porcentagem da população vai ter dor, 80% vai ter dor lombar em alguma fase da vida que pode cronificar. 60% vai ter dor musculoesquelética em alguma fase da vida. Então, assim, é muita gente que tem uma possibilidade de cronificação. Nesses estudos, eles começam pensando em processos mais degenerativos no cérebro, né, que é um primeiro passo, como Parkinson, Alzheimer, pô, que são doenças que vão acabando, né, com algumas funções cerebrais. Mas se eles conseguirem sucesso nisso, o próximo passo vai ser tentar assim, pô, será que eu vou pegar um cara que tem um vício, por exemplo? Então, o cara tem uma adição por cocaína. Será que eu consigo desligar essa área? Ou um cara obeso, por exemplo, que come pra caramba compulsivamente, um fumante. Então a gente sabe que tem um monte de malefício que você pode desligar, desligando uma área de adição do cérebro, e por consequência você pode chegar até num paciente com uma dor lombar crônica e falar assim: bom, peraí, se eu desligar isso aqui, como é que ele fica? Porque a nossa clínica do dia a dia é tentar desligar algumas áreas, né? A gente É. briga todo dia com esses pacientes e fala assim: pelo amor de Deus, vamos desligar isso aqui. Olha para lá, faz outra coisa, entendeu? E aí seria um caminho até Pensa muito bom para a nisso. gente pensar. Exato. É, seria Seria muito ótimo. bom. Agora vamos fazer o seguinte. Larissa, você já falou que você é de Belo Horizonte, a gente já sabe que aí é a terra do doce de leite, né? Então, eu queria saber o seguinte: Sim. e tem um quadro aqui que a gente faz, que é o seguinte: é saber um pouco mais do nosso convidado e saber um pouco mais dessa nossa convidada que é de Belo Horizonte. A gente tem um momento nostalgia. O que é esse momento nostalgia? É o seguinte: que tinha no passado, na sua infância, que você gostava de comer, de brincar, de fazer, que hoje você vê que não se perdeu no meio do caminho, entendeu? Então, que Uhum. tinha, qual que é o seu momento de nostalgia que você lembra muito assim, que hoje você vê que está se perdendo? É, eu acho, assim, a minha infância eu posso falar que foi bem assim diferenciada no sentido positivo até, porque eu falo Belo Horizonte, mas aqui eu nasci mesmo na Grande BH, que a gente fala, que é uma cidadezinha aqui do lado, é considerado Grande BH. Depois para vir para na época da faculdade Como que é eu o mudei nome? para Como é o nome? Pedro Leopoldo. Atenção, Pedro Leopoldo, hein? Com uma cidadã nobre de vocês aqui no nosso podcast. Pode seguir todo mundo aí de Pedro Leopoldo, nós. Sim. E é uma cidade pequena aqui do lado, é pertinho, assim. Tem bairro de Belo Horizonte que é mais longe que a própria cidade. E eu morei em casa, então já é um ponto positivo, porque na época a gente tinha, assim, brincava na rua com os vizinhos, ninguém preocupava com nada, cada um ficava na casa do outro e ninguém sabia a hora que ia chegar, só chegava na hora de tomar banho para ir para a escola.
Então era bem tranquilo, assim, além de ter uma cidade pequena comparado com a capital, né, que era mais tranquila em relação à segurança, ainda morava em casa, numa rua tranquila, então a gente sempre brincava muito com os vizinhos, assim, na rua mesmo. E isso até me desenvolveu até para a parte física mesmo, porque eu andava de patins, brincava de corrida, eu sempre fui muito ativa, eu nunca fui uma pessoa sedentária, assim, isso me incentivou no resto da minha adolescência e agora adulto também. Então, eu sinto falta porque agora, além de morar na capital, né, é, é muito apartamento, casa mais locais fechados, a gente não tem esse acesso assim, a gente vê que as crianças, até os meus próprios pacientes mesmo que chegam pequenos, eles não têm não conseguem pular uma corda, às vezes você pede para o paciente subir uma caixa, né, o step, ele não tem essa habilidade, não tem essa capacidade de o desenvolvimento motor, porque não teve essa infância, assim, o próprio pé no chão mesmo, são crianças que usam muito sapato e não tem nunca pisaram no chão, numa grama, não tem essa liberdade toda. Então, isso é o que eu mais sinto falta. Andar de bicicleta também, tem muitas crianças hoje em dia que não sabem andar de bicicleta, porque não tiveram não costumam usar, né? Não A, tem esse a acesso. sua família ainda está lá? Ou Tá lá, você ainda visita, vai para lá direto? vou para lá direto. E ainda brincam na rua por lá ou não? Brincar nem tanto, mas eu ando muito de bicicleta, porque lá é tudo perto, ninguém quase pega carro para fazer nada assim na rua, então todo mundo sai a pé ou de bicicleta. Então é uma coisa muito comum, vai fazer compra de bicicleta. Então é bem interior, assim, bem pertinho de BH, mas parece assim, outra realidade. Entendi. Desculpa eu te perguntar, qual que é a sua idade? Eu tenho 31. 31. Eu tenho 46. É assim, eu acho que talvez a sua geração seja uma das últimas que teve essa possibilidade de brincar na rua, sem preocupação, Porque, assim, hoje em dia eu tenho 4 filhos. Se eles saem para brincar na rua e não chega a determinado horário, não atende celular, eu já vou procurar no IML, no hospital e na delegacia. Né? Nessa época, você não chegava, tava tudo bem. A única coisa que ia acontecer é que assim, você ia tomar uma surra. É. Era isso. Então você podia chegar esperando que você ia dormir de bunda quente. Mas fora isso, tava tudo bem, não tinha o terror, né, que tem hoje em dia. Então acho que perdeu muito isso. E você falou um negócio da inteligência motora, né, que você acaba desenvolvendo de brincar na rua, de subir na árvore, de andar descalço, de correr, de andar de patins, não sei o quê. E isso reflete diretamente nos pacientes hoje, né? Como É, é impressionante. Você fala para os pacientes, às vezes até não precisa, você chegou até em pular a corda, que é uma coisa mais complexa. Mas às vezes você pega o paciente assim, senta, segura um kettlebell na mão e levanta. Não Ele não consegue. consegue entender onde ele tem que fazer força. É. é. Você fala, meu, mas ele não entende como é que funciona o corpo. Então parece que é daqui para cima e daqui para baixo não existe mais, né? É A gente muito louco. teve E um, reflete teve um, coisa. um convidado na primeira temporada que falou a mesma coisa que a Larissa, que assim, a gente não tem mais isso. Como você falou e nós somos da mesma geração, a gente vivia na rua. A gente vivia na rua. A mãe brigava pra gente ir para casa. Outro dia encontrei um Sim. amigo de infância aqui, a gente conversando, ele com o filho dele, e ele falou assim, cara, hoje a gente tem que brigar com o moleque pra ele ir pra rua brincar. Porque ele só quer ficar dentro de casa, mexendo no celular, no computador, não quer mais ir pra rua brincar. É realmente uma coisa que acabou. De fato, talvez a sua geração mesmo seja uma das últimas que brincou na rua. A gente tem muita cidade pequena no Brasil, né, que as pessoas ainda têm esse hábito, mas as cidades grandes isso praticamente acabou, né? A minha filha caçula tem 11 anos, ela mora em Florianópolis. É, por felicidade, ela mora num bairro que ainda tem isso. Ela desce, brinca na rua com os amigos e tal, ela fica pouco dentro de casa. Mas é uma coisa que está acabando nas grandes cidades, é o que você falou. Você fica preocupado. Se seu filho não chegar, não atender o celular, você já tem que ir na polícia, no IML, porque o risco de ter acontecido alguma coisa é muito grande, né? É uma pena a gente estar perdendo isso. E a gente vê mesmo muita gente doente fisicamente, porque não teve esse aprendizado motor de infância, de jogar uma queimada, jogar um bete, pular uma corda, piga-esconde, polícia e ladrão, amarelinha, que é um negócio que eu acho que é simples, mas é um negócio que exige uma coordenação
Fudido aquilo lá, de pular aquele negócio, jogar, acertar a casinha. Você tá louco aquilo. Ô, Larissa, e o doce da infância? O que que você lembra de uma comida da infância, assim? Ah, acho que é o doce de leite mesmo. Ah, mas é muito bairrista. Com queijinho, com queijinho, com queijinho. Isso aí não tem jeito. A gente Então, come mesmo. É vamos quase falar uma domingo polêmica. mesmo. Vamos falar só uma polêmica aqui para deixar, porque é muito importante deixar registrado. E a gente precisa falar isso, que doce de leite é melhor que Nutella. Sim, Ponto. Não tem muito conversa. Não há melhor. Beleza? discussão. Não há Tem nem É, como discussão. discutir isso. Doce de leite é melhor que Nutella, acabou, tá? Não tem conversa e ponto pacífico, tá? Mas aí eu Não, vou te é, fazer uma pergunta. Você, como uma mineira aí, de praticamente da capital, você acha que o pão de queijo é muito diferente nos cantos do estado? Porque o estado é grande. Você acha que o pão de queijo muda muito? o estado é bem grande. Eu nunca fui assim, nunca não, eu não fui em todos os lugares, mas assim, os que eu tive a oportunidade de experimentar, é, eu acho que não, assim, dentro do estado nem tanto, mas no Brasil inteiro com certeza. Quando a gente vai assim, às vezes para ou viagem mesmo, hotel, a gente tem lá o pão de queijo, na maioria das vezes eu nem como, porque todo mundo fala, o mineiro vai comer, a gente nem come porque é tão estranho e ruim que a gente prefere pegar outras coisas diferentes que não está acostumado e deixar para comer o pão de queijo aqui mesmo. Então, pode eu ter percebi. certeza, né? É, Eu vou te falar que o meu pai é daqui do noroeste de Minas aqui. O pão de queijo aqui ah, pro lado aqui de Goiás, ele é um pouquinho diferente do pão de queijo do lado da Juiz de Fora, viu? hum, É diferente. E é diferente do pão de queijo de Belo Horizonte também, viu? é. Imagino que seja, mas deve ter mesmo, porque dentro do próprio estado já é grande, e o país enorme também, né? Acaba que tem essas diferenças. Mas a gente puxa saco do nosso aqui, pelo menos vai acostumando o paladar e aí fica o nosso preferido. Tá certo. Não, tem que ter mesmo. Tem que ter, é assim, e acho que deve ter um negócio meio assim também, né? Às vezes a família tem uma receita de pão de queijo que faz tradicionalmente ali. E aí outra família deve ter uma outra receita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E todas elas são boas, porque assim, é impressionante. É impressionante como é diferente, né, o gosto. E a combinação, né, de doce de leite com um pãozinho de queijo, fica difícil, né? Fica difícil. Não sei que hora que o É, pessoal vai assistir esse podcast, mas se estiver perto da hora do almoço, não te aconselho que vai dar fome agora. Eu vou te falar é, que eu prefiro um pão de queijo com linguiça, viu? Também, né? Também. é, Eu acho que é. é bom também. E aqui a gente come o doce de leite também com arroz doce. Então, o arroz doce feito mesmo ali na hora, que o pessoal tem fogão a lenha e tudo, e deixa ali horas para ficar com a combinação de com doce de leite. Fogão a lenha aqui também já dá outro gosto para comida, É, outra coisa. É isso. Quando a Feijão gente for a Belo tropeiro. Horizonte, a gente vai lá comer um pão de queijo na casa da Larissa e então provar esse doce de convidados. leite dela aí que ela tá falando. Vamos testar, vamos testar. A gente testa e depois a gente mostra se realmente é tudo isso ou não. A gente precisa fazer um test A drive gente faz um e aí ensaio clínico com várias isso, receitas de É, pão de queijo. duplo cego, então a gente fica Isso, vendado nós dois e a gente vai testando. isso. sim. Ver se Larissa, é o aprova. seguinte, conta um pouco para a gente dessa. Você está fazendo a sua pesquisa, né? Lá na UFMG, a sua pesquisa do doutorado. Conta um Uhum. pouco para a gente da sua pesquisa e já já a gente vai falar daquela dúvida que todo mundo tem, que você trouxe um artigo para a gente que é muito legal, que vai explicar um pouco disso, que é como diferenciar a dor nociplástica da sensibilização central. Eu acho que é um desafio para todos os clínicos, então a gente vai conversar sobre isso. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa. O que que você está pesquisando? Como é que funciona? Qual que é o departamento? Conta um pouco para a gente aí. Então, a minha área geral lá da UFMG, né, que é classificada como Ciências da Reabilitação, aí tem a sub-área, que é Desempenho Motor e Funcional Humano, e aí é como se fosse a ortopedia, porque tem da neuropediatria e a nossa ortopedia chama Desempenho Motor e Funcional. Então, pode abranger vários temas, mas no meu caso é dor lombar crônica,
dores crônicas no geral, mas especificamente a nossa pesquisa é com dor lombar. E aí, como no doutorado a gente faz várias pesquisas ao mesmo tempo, a gente tem a nossa principal, que é o grupo de intervenção, que a gente faz um tratamento baseado em exercícios ativos durante 2 meses com cada paciente. E a gente faz as medidas antes da intervenção e após a intervenção. Essas medidas são desde sensibilização central, com inventário, o teste de modulação condicionada da dor, que eu também vou explicar, que é o teste que a sigla de CPM, outros questionários de incapacidade, de dor, questionários de sono, depressão. Nossa pesquisa é bem completa porque a gente usa dados para vários subgrupos. É um Então, grupo de pesquisa que está fazendo tudo é isso, um né? grupo de pesquisa, tem um Aí vocês orientador. fazem um grandão e cada um vai pegando uma parte dos dados para analisar, é isso? Isso, aham. Ah, legal, legal. Ah. Aí tem questionários desde depressão, sono, incapacidade, dor, sensibilização central, o teste CPM, e a gente avalia isso tudo antes da intervenção. Depois os pacientes passam por 2 meses de tratamento com exercício ativo, e após a gente faz essas medidas de novo, testes funcionais também, de equilíbrio, que foi até um que eu fiz no mestrado, que usou para o doutorado indiretamente. E aí, depois de 2 meses, a gente reavalia, e depois de 6 meses, a gente faz, não todos, mas alguns principais testes, e 1 ano entrevista por telefone. Então, a nossa pesquisa tem um acompanhamento aí de até 1 ano. E Deixa você, eu perguntar quais uma coisa. foram os critérios de inclusão Fala, da sua fala. população? É, para uma pesquisa, poderia ser desde adultos até, basicamente adultos, pessoas de 18 a 50 anos. Outra já foi idosos, então acima de 60 anos. A gente não pegou crianças. Tinha que ter dor crônica, ou seja, dor há mais de 3 meses. Não podia ter passado por cirurgia recente, então não pode ser paciente com dor pós-cirúrgica. Essa população não era do nosso estudo, a gente queria dor lombar inespecífica. Então, aquele paciente que começou com dor, não tem uma causa aparente, ou mesmo que tenha feito algum exame de imagem, não foi suficiente para explicar a incapacidade e o nível de dor. Sem dor Com achados irradiada? comuns, isso. Com achados comuns, a gente até incluiu, porque é muito comum, né? Aliás, é muito difícil achar alguém que não tenha nada no exame, principalmente se com aquela população idosa, que foi um dos nossos grupos. Mas se fosse achados comuns, sem dor irradiada, sem sequela, sem cirurgia, sem suspeita de câncer, grávidas a gente excluiu também, tinham que ser pacientes que não tinham contraindicação para atividade física. Então, às vezes, tem aqueles pacientes cardiopatas graves ou que está em tratamento com quimioterapia, alguma coisa que não pudesse fazer atividade física, também a gente não podia incluir, porque senão não ia poder fazer a nossa intervenção. Então, basicamente foram esses. Então, era mais adulto e idoso e com dor lombar inespecífica, crônica, todos com dor crônica. E esse protocolo de exercícios, vocês têm que tipo de exercício? Exercício de força? O que que vocês colocaram nesses exercícios todos aí? Ou tem grupos diferentes, diferente dose de exercício? Porque tem um negócio que me deixa muito louco. Você deve passar por isso também quando você lê os estudos de exercício, que eles falam assim. Foi realizada duas sessões de exercícios por semana, de exercícios de força. E acabou. Você fala, peraí, Uhum. que exercício, que dose, quantas séries, quantas repetições, como que você fez cálculo de carga e não sei. Então, assim, como que vocês conseguiram decidir isso? Porque, assim, é uma dificuldade da literatura descrever isso com exatidão, né? É, Dosimetria, fazer dosimetria É, em si, isso é muito difícil. é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ou 1 vez por semana? O que que eu recomendo para meu paciente? sim. É, o nosso foi 2 vezes por semana. A gente seguiu as diretrizes de recomendação de exercício físico geral. Então, mesmo sendo dor lombar, como a gente quer o efeito neurofisiológico de sistema nervoso central e efeito geral, a gente não quer nada muito específico, eram exercícios globais. Tinha o exercício, obviamente que o tronco pega em quase tudo, né? Então, tinha exercícios para o tronco, que acaba que servia mais específicas, assim, para a coluna, mas tinha membro superior, membro inferior, tinha aquecimento com caminhada, então era bem completo. Era 1 hora de exercício
Eu não publiquei esse artigo ainda, mas geralmente, atualmente, tem umas revistas que pedem para a gente colocar um anexo separado do que foi feito na intervenção, porque também tem limite de palavras para publicar. Então, se você for descrever tudo que foi feito, não cabe. Mas entra Então, como acaba que a material gente tem que. suplementar, né? Isso. Aí tem que entrar como material suplementar. A gente fez, como eram também vários fisioterapeutas que atendiam os pacientes, a gente fez a minha amostra, depois que excluiu alguns, ficou 133 pessoas. Então, a gente atendeu e tratou 133 pessoas. E acompanha até hoje, né, que está dando um ano. E vocês fizeram Então, a gente controle, fizeram um outro grupo de comparação. nessa pesquisa, porque o objetivo de uma das pesquisas não era ver o efeito da intervenção. Então, não é um ensaio clínico para ver efeito de intervenção. A gente quer ver mais a responsividade dos testes, se o teste antes e depois deu modificado ou não, e não comparar se a intervenção foi eficaz ou não. Então, a gente, na verdade, dividiu em quem tem sensibilização central e quem não tem. E viu se o exercício foi capaz de modificar o teste CPM ou não. Deu para entender mais ou menos? Então, você tem dois Não grupos, um com sensibilização central e um isso, sem. E aí você está isso, medindo o efeito da atividade na sensibilização central. isso. Certo. Aí todos fizeram exercício, não teve grupo que não fez. Um grupo foi dividido baseado na classificação de sensibilização central, através do inventário e do teste CPM. Então, não é um grupo não é um trabalho para avaliar efeito de intervenção, a gente chama de estudo de responsividade. Ah, muito legal, muito legal. E seguinte, por que que você escolheu esse artigo para trazer para a gente? Você Então, e assim, a gente sempre recomenda para o nosso convidado mandar um tema que ele gostaria de conversar. E uhum. vou falar uma coisa, é uma dúvida comum. Quando eu olhei o título do artigo, eu percebi que é uma dúvida comum que muita gente pergunta, mas no seu dia a dia, por que que você resolveu trazer esse artigo para a gente? Então, esse tema está super discutido atualmente, e além de ser um tema que eu domino, que eu estou ali uso na prática e na pesquisa bastante, é um tema muito discutido porque essa terminologia de sensibilização em dor nociplástica vem mudando toda hora. Inclusive, não tem um padrão ouro até agora. Não tem um padrão ouro para definir nenhum nem outro. Tem critérios que a gente utiliza que podem predizer uma possível ou provável sensibilização central ou dor nociplástica. Então, são estudos assim que estão vindo aí para mostrar qual que vai ser a melhor opção ainda, mas não existe um padrão ouro para diagnóstico de nenhuma das duas. E eu quis trazer para a gente comentar sobre essas dificuldades de implementar na prática clínica mesmo. O tanto que é falado importante, que é importante a gente já sabe, mas o que é que isso significa na prática clínica? O que é que isso vai ajudar o meu paciente ou não? Sabendo das dificuldades, desde de dar um conceito até de aplicar mesmo, qual que é essa aplicabilidade na prática clínica. Então, na pesquisa, a gente consegue definir isso, mas vai chegar na hora da prática clínica, e aí? O que quer dizer se esse paciente tem sensibilização central ou não? O que vai mudar no final das contas? Então, eu acho isso importante porque até pouco tempo atrás a gente tratava basicamente todo mundo igual. Então, a gente viu que não sabe exatamente como, mas que igual não pode ser, porque esses pacientes têm alguma coisa diferente que eles merecem uma atenção especial. Então, foi mais por esse motivo, dessa importância de ver o que o paciente está fazendo e não melhora de jeito nenhum. Então, essa angústia do profissional também de saber que tem alguma coisa ali por trás. Ó, vamos colocar aqui o título do artigo. Aí, ó, vocês estão vendo? Sim. Então vamos lá, ó. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Então, ó, é um artigo da Brazilian Journal of Physical Therapy de 2023. E só para deixar claro aqui, vamos parabenizar mais uma vez o corpo editorial da Brazilian Journal, porque a cada ano está aumentando o índice de impacto, está melhorando a qualidade da revista. Então, parabéns a todas as pessoas do corpo editorial. E aí, queria também fazer uma lembrança para todas as pessoas que estão assistindo esse podcast, que Brazilian Journal of Physical Therapy publica em inglês. Sim, porque 96% da ciência do planeta
é feito em língua inglesa. Então, e não é difícil você conseguir aprender a ler o inglês no seu dia a dia para conseguir se atualizar e ler os artigos ou usar alguma ferramenta de tradução. Então, precisa saber isso, né? Sem isso, não dá para saber muita coisa. Então, é um editorial que fala da diferença, né, nos pacientes com dor, dor crônica, quando eles vão desenvolver o mecanismo nociplástico e quando é uma sensibilização central. É uma tentativa de uma atualização da terminologia, né, na verdade. Isso. Só fazer um comentário aqui, Léo. Foi bom você ter citado sobre essa revista. Na verdade, né, o corpo editorial desde mais um Leonardo, né, do Léo Costa, mas o meu orientador também, Rafael Zambelli, ele é do editor-chefe atualmente. Depois que o Léo Costa saiu, ele assumiu. E Boa. ele, antes de eu ser orientanda dele, porque o meu mestrado foi com outra professora, foi meu primeiro artigo publicado, foi nessa revista também. E ela veio crescendo desse jeito que você falou, né? Veio crescendo bastante, a ponto de hoje, ela, dentre todas as revistas de fisioterapia do mundo, ela está em quarto lugar, com maior fator de impacto. E dentre todas as revistas brasileiras de todas as áreas, medicina, exatas, tudo, ela é a quinta revista brasileira de maior impacto no mundo também. Então, na época que eu publiquei, ela nem era tão relevante, ela era boa, mas nem era tanto, que foi no mestrado. Foi meu primeiro artigo como primeira autora. Aí agora ela vem se destacando cada vez mais a ponto de lá embaixo, os autores estão lá embaixo, né? Autores de referência, com informações super relevantes de área, né? O NIGES, que é um dos maiores publicadores de dor nociplástica e sensibilização central. Então, realmente é muito orgulho aí para a gente ter essa revista e com esse conteúdo tão relevante. É para acabar com a síndrome de vira-lata da fisioterapia brasileira, né? Isso. O pessoal tem preconceito até hoje. Fala, o pessoal publicou em revista internacional, mas a nossa é a quarta de maior fator impacto do mundo. Às vezes você publica numa outra que é internacional, mas é menos relevante. Hoje ela está Exato. com 3,1 de impacto, de fator de impacto. Tá excelente, ela é fantástica a revista. Realmente E está está subindo, né? qualidade. Oi? E está subindo, né? Está subindo, a qualidade da revista melhorou vertiginosamente nos últimos anos. É impressionante. Mas esse é o trabalho sério, né, de quem está lá no corpo editorial, de quem está fazendo as revisões. Muito bacana. Então vamos nós, ó. Aí, que você quer falar desse artigo aqui, ó? Essa primeira parte, eu achei interessante essa primeira parte, mas isso aqui, ó, eu achei a parte mais legal. Mas o que que você quer falar primeiro? Você que comanda aqui, ó. Tá. Então, só para introduzir, primeiro para falar da dor crônica no geral, né? Porque o próprio título aí fala em pacientes com dor crônica. Então, a dor crônica, como eu já disse, ela desde 2019 ela foi oficialmente reconhecida como doença e incorporada aí no CID-11. Então, parece uma bobagem, assim, foi incorporada como doença, mas isso é muito importante porque os pacientes tiveram mais validação da dor deles. Eles, até pouco tempo atrás, se não achasse uma causa aparente, óbvia, o paciente era doido, era maluco, tá inventando, dramático, e a partir do momento que a dor crônica foi, por si só, a dor crônica primária, né, classificada como doença, ela dá essa credibilidade ao paciente de que, mesmo que não encontre uma causa clara ou subjacente, que por si só já é considerada uma doença, porque traz consigo comorbidades, é, sofrimento, incapacidade, e isso já é suficiente para classificá-la como doença. Então, eu acho que isso foi muito importante até para os estudos mesmo, também para questões de epidemiologia de incidência, prevalência, gastos do SUS, e para a gente mesmo, como profissional, e para o paciente, parar de gastar tempo e dinheiro, muitas vezes, tentando achar uma causa que não vai encontrar. Porque os exames não vão achar nenhuma alteração e tá tudo bem. Então, a gente vai tratar o paciente da mesma forma, com todo respeito, e mesmo que não tenha uma causa tão clara ali aparente, ou um diagnóstico de uma doença, um câncer, ou qualquer outra coisa. Tem dor crônica, e ele tem dor e a dor é real. Então, eu acho muito importante essa classificação aí, que é recente, né, 2019. Então, até então, é,
os pacientes ficavam sem diagnóstico e ninguém queria tratar. Ah, você não tem nada. Mas tem. Se tem dor há mais de 3 meses, tem sofrimento, tem incapacidade, já é uma doença, merece atenção e cuidado. E uma coisa importante de se falar é que muitas vezes se tentava colocar um diagnóstico nessas pessoas que não era o diagnóstico real. Então Sim. vinha algumas coisas assim: ah, não, você tem fibromialgia. Ah, não, você tem síndrome dolorosa miofascial. Ah, você tem não sei o quê. E aí você ia olhar esse paciente na clínica e você falava assim: puta, mas isso não é fibromialgia. Mas isso Uhum. não é miofascial. Isso não é. Então, e aí o que acontece? E aí fica aquela briga, porque assim, a gente é clínico, né? A gente pesquisa, a gente faz pesquisa, mas a gente é clínico. Então, clinicamente, o paciente passa num ortopedista que não consegue identificar, coloca um diagnóstico de fibromialgia, ou até um outro colega, um outro fisioterapeuta fala assim, putz, não, isso aí é fibromialgia. E aí esse paciente chega para a gente e fala assim, não, você não vai tratar da minha fibromialgia? Mas você não tem. O que É. que eu faço? E aí a gente tem até uma tranquilidade maior para falar para o paciente, olha, você é um portador de dor crônica que vai precisar de um manejo dessa condição ao longo de um tempo, a gente vai fazer isso e vai montar estratégias para resolver seu problema e amenizar o seu sofrimento aqui, combinado? Então, ajuda a gente também como clínico, né? E é por Sim. isso que a história de conhecer a atualização científica e levar isso para a prática clínica é o nosso desafio diário, né? Uhum. É isso mesmo. A busca do próprio paciente, também por ter um nome ali para falar. E aí, às vezes, alguém comenta: ah, meu vizinho também sente essa dor e fala que é fibromialgia. O paciente ouve uma vez, já é suficiente para ele se apropriar daquele diagnóstico e sair pesquisando e tentando achar ele mesmo a solução para o problema e indo atrás de 1.000 profissionais da saúde para resolver. Mas Então, acho isso que é grave. a gente tem uma questão que passa pelo seguinte: quando você tem um exame com uma imagem que vem um laudo, você tem algo palpável e, e aquilo é mais crível para o indivíduo do que você falar assim, olha, você sofre de uma sensibilização central. Tá, mas cadê o exame que prova que eu tenho isso? Cadê o laudo que me diz que eu tenho isso? Porque uma coisa interessante é que, assim, há uma necessidade muito é, patológica, vamos usar essa palavra já que a gente está aqui, de se estabelecer um diagnóstico já muito rapidamente. E isso cria um problema no processo terapêutico, porque muitas vezes, como o caso da sensibilização central, é uma coisa que se instala ao longo do tempo, é um processo crônico que não envolve uma lesão de disco, uma lesão cartilaginosa, uma lesão muscular. É um processo multifatorial que, para você construir esse diagnóstico, você vê, é um diagnóstico, é a aceitação de que é uma doença muito recente. Então, ainda existe uma dificuldade grande das pessoas entenderem que nem toda doença vai aparecer num laudo, que ela precisa ter uma característica clínica. E quando a gente começa a conversar com o paciente, explicar que clinicamente isso é um problema, que isso virou uma doença por si só, que ele não pode atribuir isso àquele disco alterado só, àquela artrose específica, isso cria um desafio dobrado para a gente que está atrás da ciência. E você deve sofrer isso bastante também aí. Que a gente começa a brigar com o paciente que vai na internet, acha um diagnóstico que cabe para ele, e ele encontra os seus tratamentos lá, ele chega no seu consultório, ah, mas eu vi que isso é bom para isso, você vai fazer em mim? E o outro problema é o profissional que não vai atrás dessa atualização clínica, não vai atrás da atualização da nomenclatura, do que está acontecendo na ciência, que muda drasticamente a maneira como a gente enxerga e trata o paciente, e ele cria dificuldade para a gente também, porque ele começa a entrar num embate com a gente sobre diagnóstico. E aí ele acaba dizendo que o tratamento dele é melhor, entendeu? Isso vira um problema para a gente, né? Basicamente, o que ele quer saber é onde que ele passa a canela de velho.
Exato, Uhum. exato. E toma 3 gotas de manhã, no almoço e à noite, para O ver o que sebo do acontece. carneiro, virgem, capado. Exato. Isso é todo dia, né? É, isso também, isso já aconteceu, na verdade, até comigo. Eu acho que é mais para, apesar de causar uma ansiedade de não ter um nome, né, assim, uma doença que ele possa pesquisar, igual uma fibromialgia, alguma coisa assim mais que o paciente entenda, fica um pouco vago, a gente tem essa obrigação de explicar porque é uma coisa nova, ninguém é obrigado a saber, tem muito até profissional de saúde que não sabe, quem dirá o paciente. Então, eles não têm, não entra na cabeça de muita gente que pode existir uma dor, apesar de não ter uma lesão, um exame alterado, e que mesmo se a dor for insuportável, pode não ter nada grave acontecendo. E isso aconteceu até comigo. Eu estava na graduação, não tinha nada disso de dor nociplástica, dor crônica como doença, não tinha nada. Isso lá em 2015, sei lá. E olha que eu já estava na faculdade e tudo, mas ninguém falava disso, a gente não aprendia isso na graduação nem nada. E eu comecei com uma dor próxima aqui da costela, e aí fui deixando. Eu era nova, saudável, eu falei, daqui a pouco isso aqui passa. Fui deixando, aí o negócio só piorava. Lembrando que para ser dor crônica, não precisa ter dor todos os dias. A dor pode ser recorrente, ela vai e volta, mas está sempre ali em algum momento e não melhora. Então, essa dor a minha foi piorando. Não tinha toda hora, mas não era 24 horas do dia, mas ficava ali incomodando e limitando minhas atividades. A ponto de ficar forte, eu fui deixando. Eu falei, não é nada, não, isso aqui vai passar. Fui deixando também, estudava, trabalhava, fazia um tanto de coisa, não tinha tempo de procurar nem nada e fui deixando. Até que começou a passar pela minha própria cabeça. Eu falei, gente, eu devo estar com um câncer terminal, eu devo estar com alguma coisa muito grave, porque está doendo tanto que não é possível que não é nada. Alguém tem que achar alguma coisa, porque isso aqui não tem condição, isso aqui não ser nada. Alguém vai falar assim: não, não tem nada aí, não. Não passa na nossa cabeça da pessoa que está com dor que uma dor tão forte pode não ser nada, nada assim, de grave, você não vai morrer por causa disso, é uma alteração do seu sistema nervoso. E realmente, na época eu fui para o pronto atendimento. Uma época eu cheguei a achar que eu estava tendo até um infarto. Começou a ter uma dor aqui no peito, mais em cima. Eu já não sabia nem o que era mais. Eu falei, gente, está doendo tanto isso aqui que deve ser alguma coisa muito grave e eu vou morrer. Aí eu fui procurar ajuda e fiz exames, fiz tomografia, fiz todos os exames do tórax, fiz até eletro, fiz exame do coração, tudo. Nada, normal, Larissa, não tem nada. Seu exame está ótimo, você é nova, sua saúde é boa. Não tem nada. Eu falei, gente, mas tem sim, eu vou morrer se eu for embora, que eu vou morrer amanhã, porque não é possível que não tem nada. E depois, aí me tranquilizaram, falando que não tinha nada de grave, os exames não mostraram nada, e simplesmente depois a dor foi passando, eu voltei mais tranquila, continuei fazendo minhas atividades, e aí simplesmente depois a dor, aí fiz uns alongamentos, fiz alguma coisa assim da área que eu já sabia, que eu era estudante, né? Para dar uma aliviada e a dor foi passando. Só que na época não passava na minha cabeça, e até hoje de muita gente, que pode não ser nada grave. A gente sempre associa, se a dor está muito forte, é alguma coisa grave. Não tem como não ser. Então, eu acho que só de você saber que existe a possibilidade disso acontecer, você já fica mais tranquilo. Porque, claro que tem que tomar cuidado para não deixar o paciente também passar um diagnóstico grave, tipo câncer, né? Tem as bandeiras vermelhas também que a gente tem que ficar atento. Mas saber que o paciente pode ter uma dor grave e ser uma alteração no sistema nervoso central. Isso não significa que ele tem que passar por diversos exames ou fazer um check-up geral para investigar, porque muitas vezes ele é submetido a exames necessários. Isso gasta tempo e dinheiro também. E uma coisa que você falou, eu queria só que você falasse como que você explica para o seu paciente isso, porque assim, a gente precisa criar uma linguagem, uma forma de comunicação com o nosso paciente, porque muitas vezes você fala assim, você tem uma dor crônica, e ele acha que é uma coisa extremamente grave, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e às vezes nem é tanto, é uma questão de tempo. Você tem uma dor há mais de 3 meses, ela é considerada assim. Então, como é que você explica para esse paciente, como é que é o seu diálogo com esse paciente? Porque assim, a gente tem pacientes de diferentes níveis culturais.
Tem paciente que entende perfeitamente, tem paciente que não entende muita coisa, porque já é um idoso, não tem muita condição de entender. Então, como é que é a sua ferramenta de comunicação com esses pacientes para explicar para eles assim, ó, seu problema é crônico, a gente vai resolver, a gente vai criar uma forma de te ajudar. Como é que é esse diálogo que você faz com o seu paciente? Isso é um desafio mesmo. A explicação que dá para um não vai servir para o outro, igual você falou, tem pacientes que têm níveis diferentes de entendimento, e no primeiro contato com ele, a gente já tem noção que o paciente vai entender, se é uma pessoa mais instruída, se não é, para saber a forma como a gente vai falar. Porque tem paciente que realmente você vai perder seu tempo explicando toda essa cascata aí de sistema nervoso central, não sei o que, e não vai servir para absolutamente nada. Você vai perder seu tempo e o paciente não vai entender. Então, se for um paciente mais esclarecido, até a gente fez para o meu doutorado, a gente tem materiais de educação em dor. Então, hoje em dia tem site, tem materiais que a gente pode, de fácil entendimento, com ilustrações, não tem nada de perigoso acontecendo. Às vezes o cérebro interpreta como dor algo que não é uma ameaça. Aí tem um desenho de uma cobra com um pepino que parece que é uma cobra. Então, a gente tem analogias que a gente faz para tentar explicar para o paciente de uma forma mais simples como que isso pode acontecer, essa percepção de ameaça do cérebro, que nem sempre ela é real, que ele pode associar com experiências prévias, enfim, tentar explicar para que ele entenda da forma mais simples possível. Quando o paciente tem um nível de instrução muito baixo, realmente fica difícil, e aí é um desafio, sim, que não tem uma resposta pronta. Infelizmente, a gente tem que, como a gente, como fisioterapeuta, acaba tendo mais contato com o paciente, diferente, às vezes, do médico que faz uma consulta e depois nunca mais vê, a gente, pelo menos uns 2 encontros, nem que seja uma consulta online, a gente tem um encontro ali com o paciente mais de perto. Eu acho isso uma vantagem, porque a gente consegue explicar isso mais. Então, às vezes, a gente não consegue explicar no primeiro dia, mas ele está ali na sessão, o paciente está fazendo um exercício, alguma coisa que seja, você já está ali falando. Eu faço muita educação em dor na hora do tratamento mesmo. Então, o Tá. paciente, às vezes, o terapeuta está ali calado, deixa o paciente fazendo, ali você pode descontrair e falar bobagem, mas você também pode aproveitar o tempo para ficar ensinando para ele sobre educação em dor. Então, eu conto um caso da minha pesquisa, eu conto um exemplo, um que eu gosto de usar muito é um estudo bem simples de entender, que é com realidade virtual, de pacientes com torcicolo. Então, pacientes com torcicolo que tinham medo de movimentar assim a cabeça, né, de girar a cervical, e eles utilizaram óculos de realidade virtual. Então, o paciente estava parado, mas ele tinha a sensação que estava movimentando. E eles perguntavam: o movimento, você tem medo de movimentar? Aí o paciente falava: tenho, né? Porque dói. Você acha que se você movimentar vai doer? Ele fala: tenho certeza que vai doer, eu não quero movimentar. E aí eles colocam um óculos de realidade virtual e pedem para o paciente ficar. O paciente vai ficar parado, quem vai movimentar é o óculos e ele reporta dor mesmo assim. Então, é um exemplo de que a percepção de ameaça é muito mais significativo do que o movimento, do que o estímulo. Então, eu costumo dar esses exemplos práticos assim para o paciente, para ele entender que às vezes eu tenho medo de fazer abdominal porque minha coluna vai travar. Aí eu sempre dou esse exemplo do óculos de realidade virtual, que a sensação é que vai doer mesmo. Mas mesmo se ele não fizesse e tivesse com óculos de realidade virtual, imaginando fazer, já seria suficiente para ele se reportar maior nível de dor. Então, não é o movimento em si. E aí eu tranquilizo que não vai causar nada, que apesar da dor, ele pode fazer tranquilo, que depois vai acostumando, enfim. Tento trazer esses exemplos práticos. Entendi, porque é um desafio nosso todo dia tentar explicar isso para os pacientes, né? Porque assim, implantar uma crença limitante no paciente é tão fácil e desfazer é Então, tão difícil. A sim. gente, a gente que trabalha com osteopatia, a gente tem aquela clássica que o paciente fala para a gente. A gente vai lá e faz uma manobra de manipulação. Aí o paciente fala assim, estava fora do lugar? É, Ele essa é fala, a, olha,
eu explicar uma coisa, seu José. Se tivesse fora do lugar, o senhor não estava aqui fazendo fisioterapia, o senhor estava em outro tipo de fisioterapia, é na neurológica. Não. Então, isso aí é todo dia. E com o paciente crônico tem mais ainda, porque às vezes o que acontece? O cara vai nesses Instagramers aí, e aí o cara faz uma manipulação, e essa manipulação coincide com a curva de melhora do cara. E aí o que acontece? O cara pega uma curva de melhora favorável, ele recebe o tratamento manipulativo, que é totalmente inespecífico, não tem raciocínio clínico nenhum, e fala: Meu, mas a outra vez que eu tive essa dor, eu fui em tal pessoa, o cara me instalou inteiro e eu melhorei. Aí você fala: Então, deixa eu te explicar uma coisa. O seu tratamento nem é por aí. Você deu uma sorte do caramba ter melhorado, porque tem Uhum. outros fatores que te fizeram melhorar. Então, esse trabalho é diário, né? Todo dia tem um paciente que vem e fala um negócio desse e fala: Ai, vamos nós, vamos começar. E aí tem uma frase que a gente ouviu na primeira temporada do Renan, que é muito boa para isso, que ele fala assim: às vezes eu me sinto mais osteopata quando eu fico 80% sentado na mesa conversando com o paciente e 20% é tratamento em si, do que o contrário, do que fazendo 300 manobras de manipulação no cara e conversando 10 minutos. Porque às vezes só da conversa, que é o que você falou, né? A gente conversando com o paciente todos os dias, explicando, tal, 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 ajuda muito mais no tratamento do que falar: vamos fazer um levantamento terra, vamos fazer um agachamento. Não, vamos É. entender o que acontece. Vamos fazer. É interessante isso, né? É entender que a gente tem um trabalho de comunicação diário como profissional de saúde, né? É muito mais importante do que a intervenção em si, é essa comunicação e a empatia com o paciente. E tem questionários, eu até esqueci de citar, na minha pesquisa, a gente também usa o Back Beliefs, que é o questionário de crenças específico para dor lombar. E aí a gente pergunta para o paciente também na avaliação inicial, e às vezes eu uso também na minha prática clínica, mas lá na pesquisa a gente fez com todos. Pergunta: você tem medo? Você acha que se você movimentar vai piorar? Você tem medo de se machucar acidentalmente? Então, o paciente que vai respondendo sim, 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 ou então concordo com as frases lá, você já fala: nossa, esse aqui vou ter que tomar cuidado, porque se eu Vai mandar dar ele problema. fazer, se eu mandar fazer alguma coisinha diferente, já vai falar não, porque doeu, ou já vai ficar cismado que piorou porque fez tal movimento. Então, esse tipo de paciente, quando ele tem um score ruim nesse questionário de crenças, é um que você tem que ir com muito jeitinho para prescrever alguma coisa ou fazer alguma intervenção, porque ele vai te questionar, ou se ele fizer e piorar um tiquinho a dor, ele vai falar que é por causa daquele exercício, daquela posição, daquela intervenção, porque ele já tem tanto medo e essa crença de que vai piorar se ele fizer tal coisa, que ele piora mesmo. Então, a gente tem que já avisar antes. Eu sempre falo isso até para as minhas funcionárias lá na clínica. Nem importa o que que você vai passar, importa o que que você vai falar antes. Porque o que você vai avisar para o paciente antes: olha, eu vou fazer isso por causa disso, disso, disso. Ou simplesmente você só fazer faz muita diferença. Então, o paciente já fica tranquilo: olha, ela vai fazer isso, mas pelo menos ela me explicou que é normal doer um tiquinho, mas que depois vai melhorar, ela já me tranquilizou. Do que simplesmente só passar e o paciente fica: o que que vai acontecer agora? Nem sabe, ou acha que vai piorar com certeza. Acho Então, que influencia tem demais. uma coisa que o Léo falou, que realmente o maior desafio que a gente tem hoje na prática moderna, vamos botar assim, é que é uma luta diária para você eliminar essas crenças limitantes. A educação em dor é uma das coisas mais difíceis que eu já vi nesses mais de 20 anos de profissão, porque é muito complicado você explicar para a pessoa que o processo da dor crônica, uma coisa que você pontuou que faz muita diferença, é que você falou assim: para ser dor crônica, ela não precisa ser constante. Ela só tem que existir há muito tempo, mesmo que venha de maneira episódica, porque você tem episódios de dor há muito tempo. Isso também é dor crônica. E isso é uma coisa que é difícil de entrar na cabeça do paciente, é difícil de entrar na cabeça de profissionais, imagina na cabeça do paciente, né? E a gente tem essa questão que é trabalhar explicando ao paciente: olha, como você é um paciente de dor crônica que sofre já há bastante tempo com isso,
Você não pode mais usar só a dor, a presença da dor, como um parâmetro para o seu tratamento. E essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, na minha opinião, de explicar para o paciente. Que você fala assim, olha, você não pode mais só pensar se a dor está presente ou não. Você tem que começar a mudar. É o que você falou, o paciente ele catastrofiza, ele tem cinesiofobia, ele tem ansiedade, ele tem medo de ficar inválido. E você tirar essa crença limitante, fazer ela esquecer que aquele cara que foi lá e manipulou e falou que o paciente saiu sem dor, o cara tinha dor há 10 anos, o cara fez uma manipulação, uma mobilização e o paciente ficou sem dor. Até você explicar que aquilo ali não acontece, cria um remar contra a maré imenso para a gente que está tentando aplicar a ciência a favor de uma mudança de paradigma na dor crônica. Baseado nisso que eu falei agora, eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua prática, tá? Você falou que você aplica os questionários e eu queria saber assim, na sua atividade da clínica, qual é a aplicabilidade dos questionários que você usa? Você consegue aplicá-los de maneira fácil, dinâmica, ou você tem dificuldade com alguns questionários porque eles te tomam muito tempo, porque interferem muito no andamento, porque tem difícil interpretação? Como é que é isso no seu dia a dia, baseado no que você vem estudando no seu doutorado? Como é que você traz essa teoria para dentro da sua clínica? Essa pergunta é boa, porque eu mesma sou muito crítica com esses questionários, com tantos, né? Existem muitos. A nossa pesquisa mesmo, né? O doutorado, a gente gasta, assim, mais de uma hora só para aplicar os questionários, sem nem tocar no paciente, porque é só pergunta, pergunta, É, pergunta, e o paciente já não aguenta mais responder. Fora que tem uns, esse Becks Beliefs é um também que eu não gosto muito da forma, porque o paciente tem que responder alguns concordo ou discordo, concordo parcialmente, ele não entende muitas perguntas, porque já é meio duplo sentido, que é pergunta que para a gente é óbvio, né? Tenho medo se eu fizer um movimento, acho que vai piorar, o paciente fica assim, uai, óbvio que vai piorar. Para a cabeça dele, não existe a outra resposta. Então, sendo que a resposta que ele acha é errada ainda por cima, mas ele não pensa nessa outra opção, geralmente. Os pacientes com crenças limitantes, né, sempre responde, acho que vai piorar, que se eu fizer alguma coisa arriscada, eu não vou andar. É o pior cenário possível, tudo ele concorda. Se você falar qualquer frase pessimista, ele fala, concorda, porque ele já tem essas crenças limitantes. E na prática, eu acho difícil e perde tempo mesmo. Para a gente que atende, ele tem que fazer os testes físicos, os testes de questionários, enfim, ali num tempo ali de atendimento, acaba que a gente gasta muito tempo e eu não acho tão útil, dependendo do paciente, fazer todos os questionários, porque no final das contas o tratamento não vai mudar muito por causa disso, por causa daquele score, não vai ser aquilo que vai determinar o tratamento ou não. Então, eu tenho uma facilidade como eu já apliquei muitas vezes esses questionários, eu já apliquei no mínimo umas 400 vezes todos esses questionários, porque teve avaliação, reavaliação, 6 meses, fora os que a gente perdeu, excluiu, que foi paciente que pegou Covid, não sei o quê, então a gente perdeu muito paciente, porque foi época de pandemia, então a gente teve que fazer, perdeu, aí começa de novo. Então eu já fiz mais de 400 vezes todos os testes, eu já sei esses questionários de cor, então, quando o meu paciente chega para mim e começa a falar, eu já vou meio que mentalmente sabendo as perguntas do questionário e sabendo, esse aqui vai dar com certeza maior que o ponto de corte, esse aqui já é classificado como crenças limitantes. Esse aqui, pelo andar na anamnese, a gente já consegue identificar quando o paciente fala, eu não, aí eu pergunto, né? Você tem medo de abaixar? Eu já costumo usar perguntas que respondem várias coisas ao mesmo tempo, da minha forma estratégica, assim, sem seguir nenhum roteiro, mas imaginando o que o paciente já vai, se ele tem medo, se ele é um paciente mais solto, assim, que não liga muito, que realmente a dor dele
é do movimento mesmo ou é mais do medo? Então, a gente consegue testar isso lá pessoalmente com o paciente, ou mesmo online, né? Se o paciente executar o movimento, eu sempre pergunto, mas você não consegue porque você tem medo ou porque realmente aí é o seu limite? Ah, um pouco dos dois, eu tenho um pouco de medo. Então, aí já vai dando algumas informações. Mas agora, o inventário de sensibilização central, que é o principal para determinar a sensibilização, até então, né? Porque ele está quase sendo, ele já está sendo criticado aí também, daqui a pouco eu estou vendo que ele já vai rodar. Ele é um dos questionários que a gente usa para classificar o paciente como sensibilização central. Então, tem 25 perguntas, que eu também já sei praticamente de cor, e aí os scores maiores que 40 na versão inglês, ou 35 na versão português, né? Indicam a possível presença de sensibilização central. Então, distúrbios do sono, dor na mandíbula, ansiedade, dor pélvica, fadiga, enfim, essas questões também que a gente costuma perguntar. E se o paciente vai toda vez falando, tenho, você já vê, isso aqui com certeza vai dar um score alto de sensibilização central. Então, te respondendo assim, eu não é com todo paciente que eu uso todos os questionários, eu uso um ou outro porque eu acho que vai ser relevante, que vai realmente fazer diferença para ele alguma intervenção. E também para excluir, por exemplo, que é até uma questão desse artigo aí, né? Para excluir dor neuropática, tem também o questionário. Então, a gente mais exclui e o resto a gente vai vendo durante também os atendimentos, né? Então, o paciente tem que ter esse acompanhamento sempre a cada sessão, a cada atendimento, ele vai soltando alguma informação que às vezes ele não te falou lá no primeiro dia porque não deu tempo ou porque ele não lembrou, ou mesmo os pacientes também costumam omitir algumas coisas, depois que eles vão pegando intimidade, eles têm coragem de contar. Ah, começou a doer porque eu perdi meu marido, mas não tinha te falado que tinha perdido o marido no primeiro dia, mas depois ele ficou mais próximo e contou que ficou viúvo, que o filho saiu de casa, alguma confusão que teve, aí você já vai relacionando com fatores psicossociais e entendendo melhor a dor dele. Então, eu acho útil, eu acho que é importante, tem que ter, mas realmente gasta muito tempo aplicando. E se a gente for fazer todos os questionários com todos os pacientes, fica inviável na prática clínica, tanto financeiramente, porque aí a gente teria que ficar ali horas com o paciente, e aí o paciente já quer sair dali com alguma, pelo menos breve solução, né? Alguma coisa, você vai ficar 3 horas só fazendo pergunta e não deu solução nenhuma porque não deu tempo. Então, fica cansativo para o paciente também. Você está vendo, Léo? Ela não faz o questionário porque ela já tem o Excel na cabeça. O paciente vai falando e vai pontuando. É outro nível, entendeu? Não Ela é uma precisa. máquina. Exato. É outro nível, entendeu? Então, não precisa do questionário, porque o paciente vai falando, eu já vou. 4 pontos. Deu agora mais 5, 9. Então agora é isso. Mas para fazer isso, você precisa aplicar 400 vezes, não é isso? Fica a dica. Sim. Fica a dica. Então, A quem está gente que é Depois. ouvindo, analógico, a gente tá mais devagar. Ela já é da era exato. Então, digital. quem quiser fazer igual a Larissa pode fazer, só basta aplicar 400 vezes os questionários, você fica craque. Mas é assim, é uma coisa interessante que você falou, Larissa, porque assim, depois de você aplicar algumas vezes alguns questionários, tipo, eu já fiz pesquisa com o Roland Morris, com o Owens, com o Starbucks Training Tool, com as ferramentas básicas, né? O que que acontece? Depois de você analisar, aplicar a ferramenta 3, 4, 5, 10 vezes, você entende mais ou menos qual que é o jeitão das perguntas, né? E aí Uhum. você já sabe uma direção. Então, eu acho que assim, a gente precisa fazer um treinamento pelos questionários para entender o que eles estão perguntando, porque eles É. são ferramentas validadas, eles servem para analisar alguns contextos muito específicos da clínica, Uhum. mas depois, na clínica, talvez você não precise usar o questionário com todo mundo. Mas falar assim, puta, mas eu vou usar o inventório de sensibilização central nesse cara aqui, porque estou na dúvida. Eu vou ver esse aqui de dor neuropática. Vou ver o não sei o quê. Então, a gente acaba utilizando em algumas situações específicas uma ou outra ferramenta para fazer um acompanhamento, mas, no geral, você acaba entendendo o que ele quer dizer e o que ele quer medir, né?
e aí você consegue contextualizar com mais facilidade. É isso, isso que eu acho interessante. Mas para isso você precisa entender e aplicar algumas vezes. Não tem outro jeito de aprender, né? É, e é isso. E também, assim, esses todos têm um ponto de corte, mas o paciente que pontuou 41 no inventário é muito diferente daquele que pontuou 99. Então, 41, acima de 40 já tem sensibilização central, mas vai até 100. Então, são 25 perguntas de 4 pontos. Então, se o paciente vai respondendo muito, aí você pergunta, aí na hora dos medicamentos a pessoa já fala, tomo esse aqui para ansiedade, esse aqui para depressão. Aí eu já estou lá calculando. Isso aqui, aí, tem bruxismo, não sei o que lá, aí tem dor no queixo, aí, não sei o que, ele já vai te Alteração de falando. sono. Aí você já vai falando, no mínimo isso aqui já está nos 30. Mas aí você já vai ter uma noção do que o paciente vai te apresentar. E já outros pacientes, eu não atendo todos que, assim, a porcentagem é até grande, mas muitos não têm. Então, é paciente que a gente fala assim, mais prático. Você fala, você tem isso? Não, durmo bem? Você começa tudo a responder não. Não, a dor realmente é desse jeito, só quando isso, mas é uma pessoa otimista, não tem nada, não tem comorbidade, não toma medicamento. Não tem necessidade de você aplicar o questionário nesse tipo de paciente, porque você já está vendo ali na anamnese, nas perguntas básicas, que ele não tem chance de ter um score maior que 40, porque as respostas básicas dele, pelo menos umas 11 perguntas lá das 25, ele já vai responder não, porque é um paciente que não tem essas características. E se Então, ele tiver, ele vai estar muito próximo do limite, né? é, Ele vai chegar nos 33, vai, 31, não sei o quê, e o corte é 40, então ele não vai chegar lá na sensibilização, né? isso. É tornar a ferramenta funcional para a prática clínica. Por isso que eu falo muito assim, a gente precisa ter treinamento científico para conseguir entender isso. Mas o segundo passo é entender o seguinte: como é que essa ciência vai ser colocada na sua prática clínica? Porque, assim, eu lembro que quando eu fiz a faculdade, teve um monte de gente que saiu da faculdade de fisioterapia e foi fazer mestrado. E eu falava assim: meu Deus do céu, vocês vão fazer mestrado no quê, Jesus? Vocês não sabem nada de nada. Aí a Uhum. pessoa ia e fazia mestrado. Na época, não tinha muito mestrado de. Não tinha ciência da reabilitação, só tinha na UFSCar, né? Ciência da reabilitação. E aí o pessoal começou a fazer na fisiopatologia experimental. Aí eles faziam aqueles trabalhos do verniz da asa da barata, sabe? Que não servia para nada. Que era Uhum. trabalho experimental, com não sei o quê, com não sei o quê, que não tinha nada de nada para fisioterapia. E aí depois esses caras, não, eu sou mestre, agora eu posso dar aula de fisioterapia. Pô, o cara não tinha experiência como fisioterapeuta, o cara não É, tinha experiência como pesquisador, porque ele não tinha pesquisado nada na área, e ele estava formando fisioterapeutas. Você é. fala, meu Deus do céu. E aí, assim, isso tiveram muitos, né? Tiveram muitos casos assim. E hoje a Uhum. gente percebe o seguinte: o fisioterapeuta está indo para fazer pesquisa da área clínica. E isso faz Uhum. muita diferença para a gente. Por isso que, assim, a outra coisa, que além de falar da Revista Brasileira de Fisioterapia, é falar que a fisioterapia brasileira facilmente hoje está entre as 3 melhores do mundo. Sem medo de errar, a gente consegue falar isso. Então, a fisioterapia brasileira hoje está entre as 3 melhores fisioterapias do mundo e é a primeira em quantidade de publicações e está entre as 3 na qualidade das publicações. Então, estamos tranquilos, estamos num caminho excelente. É, verdade. Larissa, me conta um pouco, então, dessa diferença que esse artigo está explicando para a gente, da diferença da dor nociplástica e da sensibilização central nos pacientes com dores crônicas, né? Nas condições crônicas. Como é que é isso para você? Então, a sensibilização central é o mecanismo subjacente da dor nociplástica. Ela é um dos fatores que permite para a gente explicar por que que os pacientes com dores crônicas têm dor, apesar de não ter encontrado uma ausência, apesar de ter uma ausência de lesão, né? Então, é o mecanismo que está ali por trás, desse processo. Muita gente confunde, na verdade, na teoria é mais fácil identificar, na prática acaba que a gente muitas vezes joga o paciente como se fosse a mesma coisa nessa classificação, mas uma coisa assim, que eu uso que diferencia bem é que
a sensibilização central não é restrita só da dor nociplástica, então ela pode ter também da dor neuropática e nociceptiva. Então, muitas pessoas acham que é sinônimo, que é a mesma coisa, e não é. Ela é o mecanismo subjacente da dor nociplástica, e a dor nociplástica é o fenótipo. Então, tem dor, em 1994 foi a dor neuropática primeiro, depois teve a dor nociplástica, e só em 2016, 17 que veio essa dor nociplástica. Então, são 3 fenótipos, e depois ainda começou a se estudar essa sensibilização central. Então, como o próprio artigo aí traz, né, essa questão que é um termo guarda-chuva, como se fosse uma inflamação, uma informação importante aí que a gente tem, até naquela bolinha lá que você mostrou, é um termo genérico, para explicar, né? Sensibilização central é como se fosse um termo genérico, um termo guarda-chuva mesmo. E lembrar que no começo, a curto prazo, a sensibilização central ela é adaptativa e ela serve como proteção. Ela evita que os quadros de dor piorem, por exemplo, após uma cirurgia ou após um acidente, vai ter uma sensibilização central ali que é boa, ela é adaptativa. Depois, a longo prazo, se ela persiste, ela vira mal adaptativa e traz essas complicações para o paciente. Então, ter sensibilização central a curto prazo não é problema, o problema é ela persistir a longo prazo. E também é importante frisar que ela varia dentro das mesmas patologias, então tem aquelas que têm mais chance de ter, que são as mais estudadas, que é dor lombar, osteoartrite, dor pélvica, dor após o câncer. Tem dores que são mais susceptíveis de ter, são mais estudadas, tem uma incidência maior. Mas pode acontecer em todo tipo de dor, não é restrita só à dor nociplástica, e são vários biomarcadores para detectar a presença dela. Então, um deles é o inventário de sensibilização central, que eu já citei. Então, a gente aplica o questionário com as 25 perguntas, o paciente responde. Nunca, O CSI raramente. Hã? é o Central Sensitization Inventory, né? Você tá... Isso, Tá, tá. isso. É o CSI. Isso. Ele até então, é o que tem para usar, mas ele já vem sido criticado. Eu vou explicar um pouquinho. Ele tem 25 perguntas e o paciente responde nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. Então, de 0 a 4, e aí, por exemplo, sinto cansado ao acordar pela manhã. Raramente, aí você marca, aí vai somando, tem que dar mais de 40 para ser sensibilização central, sendo que o score total é 100. Então, os pacientes que têm score acima de 40 têm mais características de sensibilização central. A crítica que vem desse questionário é que era até em relação ao conceito mesmo, porque como tem perguntas mais relacionadas a comorbidades, a sintomas psicossociais, ele não mede a modulação da dor, a nossa farmácia endógena, como o teste CPM, que é o teste de modulação condicionada da dor. Esse teste é mais específico para medir essas características de sensibilização central. O questionário é mais prático, né, na nossa clínica ali, porque você faz as perguntas e dá o score. Mas, além dele, não basta o paciente tirar 40 ou mais. É necessário e importante também testar a sensibilização com... Eles recomendam monofilamentos para ver se tem sensibilidade ao toque, até temperatura, luz, odor, e também a algometria de pressão, que é o algômetro que a gente aplica uma pressão na pele, no tecido do paciente, e ele reporta quando sentiu o primeiro momento de dor. Então, o último estudo Delphi que teve de 2021 para caracterizar a sensibilização central são esses 3 critérios. O inventário, até então, até que ninguém descubra algo melhor, os monofilamentos para avaliar a sensibilidade tátil, e a algometria de pressão, para avaliar o limiar de dor. Então, são esses 3 critérios que usa para sensibilização central. Aí, confunde um pouco com dor nociplástica, porque também tem comorbidades, alodinia, hiperalgesia, que é uma dor desproporcional à lesão, também tem sintomas muito parecidos,
Só que ela é um fenótipo da dor. Então, para ser dor nociplástica, você tem que excluir a neuropática. Se você fez o inventário, monofilamento e algometria, mas deu que é uma dor neuropática, já não é sinônimo. Então, não é sensibilização central e dor nociplástica. Mas acaba que a maioria é. A maioria da sensibilização central ocorre na dor nociplástica, por isso que confunde muito. Então, voltando um pouco, para ser dor nociplástica, são critérios parecidos, tirando o inventário, né? Que no inventário é mais para sensibilização central, tanto que o inventário chama inventário de sensibilização central. E a dor nociplástica, a gente tem vários testes, que aí é que está a dificuldade. Não existe um padrão ouro também até hoje, já tem vários estudos. O meu estudo mesmo usa um, esse teste CPM, que é para avaliar a modulação. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho esse Tá. outro. Explica para a gente um pouquinho como é que é esse que você está usando no seu estudo, né? Isso. Uhum. Tá. Então, o teste CPM, ele avalia a capacidade de resposta endógena do nosso organismo. É como se visse se a nossa farmácia está funcionando corretamente. Então, se está tendo uma resposta anti-nocicepção ou pró-nocicepção. Se o paciente está respondendo bem ou não a esse estímulo de dor. Então, aí tem diversos estudos que utilizaram basicamente, esse mecanismo é de dor inibidor. Então, você causa uma dor no paciente para que, após o estímulo, ele tem que relatar menos ou mais dor. E dependendo da resposta dele, você vai saber se ele está mais no perfil anti ou pró-nocicepção. Ou seja, se a farmácia endógena dele está funcionando ou não está funcionando. Se está funcionando, ele é um paciente que tem um bom prognóstico. Você vai fazer uma intervenção ali, provavelmente ele vai se dar mais bem, tem mais chance. Agora, se ele der pior, depois do teste, que eu vou explicar, aí já é um paciente mais complicado, que a gente tem que fazer intervenções mais direcionadas para o sistema nervoso central, porque o sistema dele não está funcionando normal. Então, basicamente, o nosso teste, a gente utilizou, tem dois estímulos, o estímulo teste e o estímulo condicionante. O estímulo teste, a gente usou a algometria de pressão, que é o algômetro mesmo, que a gente aplicou uma pressão em locais diferentes da dor. Então, como a minha pesquisa era dor lombar, a gente não fez na lombar, porque para isolar a sensibilização periférica, a gente fez no membro superior e membro inferior, locais anatomicamente distantes. Fizemos a algometria de pressão, anotamos o limiar de dor, que é o estímulo teste. Depois a gente entra com o estímulo condicionante, que aí existe uma variedade na literatura, que pode ser térmico, de pressão também, pode ser o próprio exercício físico, pode ser vários estímulos que podem piorar ou melhorar. A gente usou o do frio, que é o CPT, que é o Cold Pressure Test, que é o estímulo do gelo. Então, aí, após o estímulo da algometria, a gente colocava um membro do paciente num balde, numa bacia com gelo, numa temperatura pré-determinada, que era de 10 a 12 graus, e deixava em torno de 2 minutos, que é o tempo também recomendado pela literatura suficiente para causar uma dor e ativar as vias, ou até que o paciente aguentasse o máximo, né? No máximo 2 minutos, mas tinha paciente que não aguentava muito tempo, não, e tirava antes. E depois a gente refazia o estímulo com o algômetro de novo, para ver se o limiar de dor tinha aumentado, tinha diminuído ou tinha ficado igual. Se o limiar aumentasse, era teste bom, positivo, que era que o paciente o limiar de dor, não, o limiar de dor diminui, né? A dor aumenta. Porque limiar é o contrário de dor. Isso também muita gente confunde. Se o limiar diminuir, ou seja, ele vai sentir mais dor, ele é como se o paciente tivesse piorado no teste. Então, ele sentiu dor mais rápido. Você começou a pressionar o algômetro, quando foi 1, 2, doeu, já parou. O limiar dele foi baixinho. Larissa, deixa eu só perguntar um negócio. O que que vocês consideram uma normalidade no algômetro? Tem uma normalidade? Tem alguns estudos, não tem muito padrão, não. Porque É também porque eu já, varia de vez em dia. assim, eu já fui pesquisar isso e eu já escutei assim, ah, não, mais ou menos por volta de 3 eu tenho que sentir. Não, não, tem que ser no 5. Ah, não, a É, partir de não sei quanto. Então não tem um padrão mesmo disso aí. não, não tem. E lá na prática, fazendo, eu vi muito disso. O importante é comparar o paciente com ele mesmo. Então, eu apertei, deu 10, e fiz o teste, Aí, aumentou, diminuiu, é o que importa. Se tá. diminuiu, se piorou o teste depois do gelo, mesmo ele tendo dado 10, que é uma nota boa, né? Ele aguentou muito,
ele tem sensibilização central de qualquer forma. Ah, Ele é considerado como disfunção da via endógena. Então, compara ele com ele mesmo. Tanto que na estatística depois a gente usa a fórmula de o valor final menos o valor inicial, para ver se é positivo ou negativo. Não importa as outras regiões ou os outros pacientes. Não tem entendi. muito padrão, não. Mas a gente via que tinha uma diferença. Geralmente, os homens, nesse teste, tinham notas mais próximas de 10, por exemplo, aquele algômetro Wagner, que é a marca mais Sim. recomendada, né? Que é o internacional, eu acho que ele vai até 13. Tinha paciente que quase chegava no máximo. Você Tá. apertando lá, e olha que era paciente com dor crônica, cheio de comorbidade, mas você apertava lá, o paciente aguentava. Porque depende do ponto também, enfim, eu acho, isso é um ponto importante também, eu acho esses testes, por isso que eu espero que venha aí mais pesquisadores depois, ou quem sabe um pós-doutorado, para tentar achar uma forma melhor de avaliar, porque é um pouco subjetivo ainda, você faz o teste ali, às vezes o paciente é mais sensível, tem um osso ali que está doendo, sei lá, qualquer coisa pode influenciar, ou o paciente não Sim. está bem no dia, acordou mal, ou está estressado, ou até quem mede, não gosta do profissional que está medindo e já quer acabar logo o teste, está com pressa para ir embora. Enfim, E no membro superior você usava em que região? a gente usou, era entre o polegar e o indicador, mais ou menos aqui, ó. Tá. E É, no inferior? no terço médio do tibial anterior. Também a gente escolheu porque já tinha pesquisas que utilizaram esses mesmos locais. Eu usei uma pesquisa tibial anterior e eu usei trapézio. Ah, tá. Eu usei trapézio e tibial anterior para paciente com dor lombar também, exatamente para estar longe da região, entendeu? Uhum. Por isso que A eu gente perguntei. escolheu. É, ó, E depois você a, me manda e a isso. gente ficou muito louco quando foi ver os valores do algômetro. Aí os alunos traziam as pesquisas e falavam assim: não, mas peraí, não pode ser tão longe assim. Porque um está falando 3, o outro 5, o outro a partir de 10. Eu falei: não, não é possível. E aí É, vamos fazer o seguinte: vamos deixar sem uma normalidade, vamos ver o que vai dar para fazer. E aí aconteceu exatamente o que você falou. Era muito variável de paciente para paciente. Tinha é. paciente, por exemplo, que tinha um nível de atividade física diferente de outro, já mudava completamente. Entendeu? Uhum. A gente fez para dor lombar, né? Então foi um trabalho, é bem interessante ouvir que vocês tiveram os mesmos problemas. Ufa, me tranquiliza. É, Mas se a gente nossa, era uma pensar luta. que você está medindo dor com um equipamento, mesmo que o equipamento quantifique de alguma maneira, você está tratando de uma coisa que é subjetiva, porque a dor é subjetiva, né? E é aquilo que você falou, um Sim, dia você está mais sensível, outro dia você está menos sensível. Eu acho muito difícil a gente encontrar algum dia uma padronização no algômetro para determinar qual é o limiar. Mas, por outro uhum, lado, é o paciente com o paciente. Então, o que importa é É, se aumentou ou diminuiu, né? é, exato. Eu acho que o que a gente aprendeu com isso é assim, ó, compara o seu paciente com ele mesmo, que ele vai ter um limiar dele, e vamos que vamos. Você usa na sua prática clínica o algômetro, Larissa? uso. Mas eu não uso tão frequente igual na pesquisa, assim, não. Tipo, tem gente que é meio viciada, assim, faz antes da intervenção, faz após, fica fazendo toda hora. Eu acho até que Tá. vicia o paciente, fica meio ansioso de querer ver se melhorou ou não. Eu faço mais a escala numérica, eu pergunto se está sentindo melhor, não fico tão focada nisso, mas eu uso. E para o teste CPM, a gente tem que ter uma medida de qualquer forma, né? Um valor ali para colocar. Então, para o teste CPM realmente é um dos testes que eu acho assim, que tem mais chance deles desenvolverem assim na pesquisa alguma forma para ficar mais fiel a essa medida. Porque tem gente que usa o quente, tem gente que usa o frio, tem gente que usa pressão, com até o manguito lá da pressão mesmo. Enfim, você pode usar vários estímulos testes, vários estímulos condicionantes, em várias patologias, vários tipos de dor. Então, é tanta coisa que pode influenciar que acaba que não tem um padrão ouro. Essa é até uma dificuldade dos conceitos e da classificação da dor nociplástica, é essa questão de medir, de achar um teste que seja capaz de definir. Ainda não tem um padrão ouro, por mais que na minha pesquisa, isso em 2020, né? Eu escrevi minha projeto de pesquisa em 2020. Na época, esses eram os melhores, o gelo, que é o CPT, e o algômetro.
pode ser que agora já tenham lançado, já vai sair no estudo que começou a ser feito em 2020, já está publicando agora. Pode ser que apareçam novos instrumentos aí para avaliar e que sejam mais confiáveis, né? Porque esse realmente, e também a forma, eu vi também, a forma como você coloca o algômetro tem que ser bem, são Ah, detalhes que fazem diferença. eu ia Eu te fiz com meus perguntar isso familiares, agora. Eu ia te perguntar isso agora. Você viu alguma coisa sobre a angulação do algômetro? vi eu comigo mesmo, né? Na minha percepção. Ah, Eu não porque vi não isso, tem na literatura. não. Ah, olha lá. É outra coisa que eu falei também. Eu falei, gente, se você não colocar 90 graus, Uhum. você não vai ter o parâmetro. Porque se você inclinar ele aqui 45, ele Não. não tem a mesma pressão. Então a gente padronizou a 90 graus da região que estava sendo avaliada. É, Não encontramos na literatura também. é. Eu também não. Eu vi por tentativa e erro. Antes de fazer com os pacientes, eu testei com o pessoal aqui de casa, e aí fui fazendo. Claro. E aí eu falava assim, gente, e tem gente que é mais gordinho, mais magrinho, aí já pega uma área que aperta o osso, outro você consegue pegar mais no músculo. Enfim, variações anatômicas do paciente mesmo fazem diferença. O jeito que você vai, a velocidade, enfim, são muitos fatores que você tem que fazer bem certinho, porque se você fizer alguma coisinha diferente, o paciente vai falar, ai, doeu antes da hora, e vai errar todo o teste. Depois já era, não vai servir para nada. Então, tem que ser bem criterioso na posição. A gente, antes, depois, na hora que faz antes, a gente marca um X com caneta para saber exatamente o local. Tem a angulação, tem a velocidade, posição, se o paciente vai estar deitado, sentado, tudo influencia nessa percepção de dor. E Não também pode. até ele relatar a dor também. Isso tem que ser muito bem explicado, principalmente a gente que fazia com o paciente do SUS, que tinha um nível de instrução mais baixo, eles custavam entender, eles achavam que era para aguentar o máximo, e o máximo é tolerância, o limiar é o mínimo. Então, ó, no primeiro momento de dor, o senhor avisa. Aí a pessoa tá lá aguentando, tá até com careta e não fala A nada. paciente fala assim, Eu, eu ai, sou gente, forte, eu aguento. é, É. achando que Você o está teste é cagando minha de... pesquisa, pô. Sim, isso atrapalha muito os Essa pacientes. padronização, acho que essa padronização faz muita diferença. Essa É, padronização de angulação, de quantos segundos você vai pressionar para chegar no limiar, a posição do paciente, toda essa padronização vai fazer muita diferença no resultado que você vai ter. Talvez por isso que a avaliação da sensibilização central na prática clínica seja tão difícil, né? é, Bater o martelo e falar assim, puta, isso aqui é uma sensibilização central. Então, às vezes, a gente, mesmo sabendo tudo isso, a gente fica, puta, mas será que é mesmo? Não é? Não é? uhum. Dá uma dúvida, né? Mas aí, em termos de tratamento, o que modificaria dentro de uma conduta num paciente com sensibilização central, num paciente com dor nociplástica? É, na verdade, assim, só vai diferenciar se a sensibilização central for de uma dor neuropática, né? Que aí o tratamento é diferente. Mas geralmente, como ele se sobrepõe, né? Às vezes o paciente tem a dor nociplástica e com sensibilização central, o tratamento ali vai ser o mesmo, vai mais voltado para o sistema nervoso central, com intervenções que não são locais, mais globais. Os outros profissionais da saúde têm que estar aí aliados com a gente, que é no psicólogo, nutricionista, médico, mas só vai mudar se for para dor neuropática ou nociceptiva, porque senão ela acaba que os sintomas vão se sobrepor e no final das contas vai dar na mesma. Por isso que às vezes eu acho que é um pouco repetitivo e tem que ter uma pesquisa aí para diferenciar mais ou para poder ter critérios mais certos do que é cada um. Porque é tudo possível, provável, não é nada certeza. Juntando que não tem um conceito tão claro assim, maior sensibilidade, não sei o quê. Aí é um conceito que ninguém, se você for explicar isso para o seu paciente, não vai entender nada. Então, tem que ser um conceito mais fácil de implementar na prática clínica e tem que ser testes mais úteis e mais simples, né? Ou então tem que ter um padrão bem certinho ali, um tutorial falando, né? Igual a gente comentou, tem que ser 90 graus, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque senão, se já diagnosticar errado, quem dirá o tratamento. Se você já errou lá no comecinho,
do resto aí em diante já vai vir tudo errado. Eu acho que a mensagem principal é deixar o alerta, assim, esse paciente você vai ter mais trabalho, é um paciente que você precisa de uma equipe, você sozinho não vai dar conta, não adianta ficar fazendo intervenções localizadas, tem que ser uma intervenção geral, não adianta ficar só deixando o paciente deitado, fazendo intervenções passivas, tem que ter uma mudança de hábitos de vida, né, no estilo de vida dele, ele tem que colaborar. Isso você tem que deixar claro para ele, não é você que vai fazer o milagre, ele tem que colaborar em casa, fazendo a parte dele, mudando todo o resto do sono, da alimentação, da prática regular de atividade física. Porque, caso contrário, a chance de melhorar é muito pequena. Então, não vai ser culpa sua se ele fizer lá 1.000 sessões e não melhorar, porque o resto não mudou. Então, a gente tem que passar essa responsabilidade para o paciente, explicar que é uma alteração de comunicação mesmo do cérebro, de interpretação, de consideração de ameaça, de vias mesmo de dor. Não é simplesmente, torci o tornozelo e estou fazendo aqui a fisioterapia para entorse. É muito diferente esse tipo de paciente. Esses que são sem sensibilização central, por mais que esteja até crônico, torci meu pé já tem 4 meses que está doendo, mas não deu uma sensibilização. O paciente dorme bem, não tem comorbidades, não tem nada, não tem hipersensibilidade à dor, alodinia, hiperalgesia, não tem nada disso. Então, ele só tem dor crônica. Esse paciente, apesar de ser dor crônica que é chato de tratar, né, difícil, ele é um paciente que, se você fizer um bom tratamento ali, ele tem chance de melhorar, mesmo se ele não dormir bem, mesmo se ele não fizer uma atividade regular, tem chance, né? A área da saúde nada é exato, mas tem uma chance maior de melhorar ali. Já os que têm sensibilização central, tem que ter uma educação em dor, você tem que explicar para ele que vai doer no começo, que tem que movimentar, que não é, né, igual o outro, o Léo falou, não, a dor não é o parâmetro para evoluir no tratamento, que não é o parâmetro para interromper o movimento, que já está doendo mesmo, a gente tem que tentar explicar que ele tem que sair desse limiar aí, tentar aumentar para a gente conseguir evoluir no tratamento. Já outros com dor aguda ou que não tem sensibilização central, a dor ali já dá um sinal, que está pegando muito pesado, aí a gente já considera mais a dor como parâmetro ou para interromper um exercício, ou para pegar mais leve, ou para direcionar a nossa conduta. Os com sensibilização central, não, a gente é tido como má, né? Tá doendo, tenta continuar aí, vamos embora. Já os outros, a gente Respira, fica. Hã? respira e vai. É. Já os outros a gente tem que considerar mais para direcionar o tratamento à queixa de dor do paciente, assim, no sentido de não ultrapassar esse limite tanto para não piorar. Agora, Ô, sim, Larissa, posso fazer. Ô, Léo, só um negocinho. pode Posso falar. só fazer uma questão? Coloca uma manipulação depois, no próximo estudo que vocês forem fazer de sensibilização central, porque a gente fez um estudo muito legal, que a gente conseguiu uma modulação legal na dor dos pacientes só com a manipulação, antes e Uhum. depois com o paciente com sensibilização central. Então, fica a sugestão para vocês aí, num próximo estudo, em vez de colocar só um protocolo de exercício, colocar alguma manobra de manipulação ou para torácica ou para lombar, alguma coisa assim, para dar um input novo nesse Uhum. paciente também com a manobra de manipulação. Mais um efeito neurofisiológico aí. É só um palpite que você sabe que a coisa mais fácil de fazer é dar palpite, né? Mas é bom sim essa ideia. Até agora está entrando um mestrando no nosso grupo que vem com esse tipo de tratamento que não é tão convencional, né? Porque o exercício é o mais convencional de todos. Mas Sim, hipnose, é uma área que está aumentando também. legal. É, hipnose, manipulações, esse tipo de intervenção para ver também a sensibilização central antes e depois. Esse teste Responde, CPM né? que dá. Tem começado a surgir mais estudos, né, agora, que mostram que realmente é capaz de alterar. Agora, se por quanto tempo eu já não sei, mas que é capaz de alterar ali naquele momento, Porque sim. eu penso muito fazer um estudo no mais pragmático do nosso dia a dia. Uhum. Por exemplo, como é que a gente atende o paciente? A gente usa terapia manual, exercício, educação em dor, tudo meio que junto, né?
Então, você vai Aham. fazer uma mobilização, você vai fazer a mobilização, às vezes, junto com o exercício, depois você vai fazer não sei o quê, junto com isso você faz. Então, assim, é tentar fazer estudos que sejam mais pragmáticos do nosso dia a dia, para falar assim, ó, para tratar esse cara, você tem que ter um também. O problema é multifatorial e o tratamento vai ser polimodal. Uhum. Senão não vai resolver, entendeu? Senão não vai resolver 100%, não vai ter um efeito em longo prazo, vai ter só um efeito em curto prazo, entendeu? Porque a gente viu manipulação em paciente com sensibilização central, um efeito em curto prazo. A gente não mediu em longo prazo. E eu tenho certeza que em longo prazo não vai ter um efeito importante. O que vai Uhum. manter esse paciente bem em longo prazo com sensibilização central é uma prática regular de exercício, higiene do sono, outras coisas que ele também tem desregulado. Então, nosso tratamento é tudo isso. Não pode ser uma coisa só, né? Mas É. é um caminho. Estamos estudando, estamos estudando. O nosso que a gente usou exercício, que é o padrão ouro para dor crônica, já nem todos não melhoraram a longo prazo, porque tem essas questões do sono, educação em dor, que a gente não interviu. Então, realmente, nada isolado vai ter um efeito tão significativo a longo prazo para esse tipo de paciente. Por isso a importância dessa equipe aí no tratamento. Nem o exercício que já pega várias coisas, né, que acaba que melhorando o sono, enfim. O exercício é capaz de modular outras coisas também. Nem o exercício, na nossa pesquisa, foi capaz de alterar para todo mundo, né? Eu não lembro a porcentagem agora, que a gente está tabulando os dados agora. Mas eu até achava que ia dar mais. Eu até comentei com o pessoal, falei, ó, eu achei que o pessoal ia depois dos 2 meses. Também era só 2 meses de intervenção, enfim. A pesquisa no Brasil é complicada por questões também de custo, de manter o paciente, eles faltam muito, enfim, não tem essa continuidade, ainda mais o meu que foi na pandemia. Mas é difícil ter essa adesão, eles faltam, qualquer coisa, enfim. E aí teve essa observação mesmo, que não foram todos que melhoraram a longo prazo e não mantiveram esse ganho, e foi uma porcentagem até menor do que eu imaginei. É, Porque por causa dessas outras questões, né? Não parou ali a intervenção, às vezes a pessoa nunca mais fez uma atividade física, a gente recomenda, quando acaba, né, a intervenção, fala, ó, você tem que continuar praticando, você tem que fazer isso, dá todas as orientações, mas daí a pessoa seguir já é outra coisa. o que eu ia te perguntar era justamente o que o Léo estava falando, da sugestão que ele deu. Eu ia te perguntar se vocês não tinham o intuito de pesquisar a terapia manual também, né? Porque acho que não sei se foi o Júlio ou se foi o Renan que falou isso, da questão do. Não adianta a gente ficar pesquisando uma intervenção isolada da outra, porque isso não reflete o nosso dia a dia. E aí a gente tem duas coisas. É a dosimetria do tratamento. A gente não tem parâmetro para isso. A gente não sabe se com que frequência, com que intensidade, o quanto você vai mobilizar, o quanto você vai manipular, o quanto de atividade física você vai botar. A gente não tem nenhum estudo, porque, claro, é uma coisa muito difícil, são muitas variáveis. E a gente precisa criar muitos grupos para poder avaliar esse tipo de coisa. Mas grupos grandes, assim como vocês têm aí, de repente, ir introduzindo essas variáveis e começar a buscar estudos de dosimetria, dose-resposta, para a gente começar a entender assim. Teve aquela palestra que eu até mandei para vocês, que é interessante, assim, a gente começar a entender assim, fatores preditivos de tratamento, mas além do fator preditivo, qual é a dosimetria do tratamento que a gente vai fazer? Uma coisa que a gente não tem. Qual que é o parâmetro? Quanto de exercício você faz? Quanto de mobilização você sabe que é o suficiente? Por quanto tempo? Como é que a gente garante a aderência ao tratamento? Como é que você explica para o paciente que assim, olha, você precisa fazer o exercício 6 meses? Qual é o parâmetro que você está usando para explicar para ele que são 6 meses de exercício 2 vezes por semana, com 3 séries de 8 repetições, 10 repetições, 2 minutos de manipulação, uma manipulação no ângulo X. Onde é que está isso? Onde é que a gente tem isso? A gente não tem isso. Eu acho que a gente tem que parar de fazer estudos demais sobre uma intervenção e o efeito dela e começar a botar a coisa num nível mais arriscado cientificamente, assim, cara.
eu preciso avaliar o dia a dia. Mas a manipulação não funciona. Cara, ela não vai funcionar sozinha nunca, assim como isso não vai funcionar sozinha. Eu não me surpreendo de você falar assim, olha, mas a resposta foi baixa quando a gente fez a intervenção X. Eu não me surpreendo porque ela vai funcionar sozinha. Se uma coisa funcionasse bem sozinha, a gente não precisava ter as outras. A dependência das outras seria muito menor. A gente tem que parar de tentar fazer a ciência de uma coisa só para fazer a ciência da realidade, do que a gente faz no dia a dia. Você não faz só exercício com o seu paciente. Você não manipula somente o seu paciente. Você não faz só passivo, não faz só ativo. Então a gente tem que parar de querer isolar uma coisa. Olha o quanto isso aqui modifica, porque a hora que você botar mais um parâmetro, aquilo vai modificar o quadro todo. Não adianta a gente ficar, olha, mas fazer exercício de alongamento de isquiotibiais alivia a dor lombar. Ok, mas a hora que você botar um exercício de bíceps, você mudou completamente o parâmetro. A gente tem que parar com isso, e começar a fazer uma coisa mais próxima da realidade. E assim, como vocês têm um grupo grande, talvez fosse legal começar a fazer uma coisa seminal de tentar pegar essas abordagens mais do dia a dia e começar a coletar dados e a gente começar a encontrar essa dosimetria, esses valores preditivos para manipulação, para atividade física, para a gente ficar mais próximo da realidade. A gente já evoluiu demais. Foi o que ela falou. Hoje o fisioterapeuta brasileiro é um cara que está aqui, porque a gente vem batalhando, mas está faltando a gente criar essa coragem de, puta, eu vou me arriscar no estudo aqui, mas o grande ganhador é a ciência, porque a gente vai chegar mais próximo do que funciona de fato para a gente ou não. É, isso é realmente um fato mesmo, porque a maioria faz intervenções isoladas, é, e não consegue achar esse resultado que às vezes com certeza seria potencializado se alguma outra intervenção fizesse ali junto. Mas realmente na hora de estatística ou análise das revistas, sempre tem esse comentário, não dá para saber qual que melhorou, mas realmente essa pergunta nem deveria existir, porque na prática a gente realmente faz ali um pouco de tudo que o paciente está precisando e não tem problema nenhum nisso em mesclar intervenções e muito pelo contrário, né? Só agrega. Se a gente quer E uma coisa pesquisar, interessante, pode falar, Léo. não, uma coisa interessante é entender o seguinte: a gente precisa de todos os tipos de estudos. A gente precisa de estudos de efeito de intervenção, porque assim, a gente quer saber qual que é a dose de exercício, qual é o exercício que eu faço, qual a manipulação que eu uso, quanto que eu mobilizo, quanto que eu manipulo. É uma coisa, é um estudo de efeito de intervenção. Só que a gente precisa ter estudo mais pragmático do dia a dia. Às vezes eu sinto falta disso, sabe? De ter um estudo mais pragmático. Porra, no meu consultório, o paciente está sentado na minha frente, eu vou atender. O que eu vou fazer? Entendeu? Para onde eu vou? Que hora que eu uso tal coisa, que hora que eu uso outra coisa. E às vezes isso a gente fala assim, mas com essa intervenção eu consigo isso, com essa, mas elas foram avaliadas isoladas. E se eu colocar todas elas juntas, será como é que vai? Então é ter uma coisa mais pragmática. Mas eu acho que é um próximo passo também. Eu acho que os estudos estão medindo bem os efeitos da intervenção e aí eles vão dar esse próximo passo. Ou você quer? Pode falar, Léo. Não, não. Vamos seguir, vamos seguir. Não, eu ia só falar o seguinte: você quer falar mais alguma coisa desse artigo, Larissa? Que eu achei ele muito legal. Ó, vou colocar o título de novo para quem estiver assistindo. Baixem esse artigo aqui, por favor, e leiam esse artigo devagar. Resumam esse artigo, leiam devagar. Vocês vão gostar bastante. Você tem mais alguma informação importante que você queira falar desse artigo? Não, tentei resumir voltando mais para a prática clínica mesmo, mas são esses mitos que o pessoal costuma confundir, né, de sensibilização central e dor nociplástica, e achar que esses são conceitos que a gente só usa na pesquisa, mas que a gente também pode usar na prática clínica através desses testes, e eles acabam que são bastante úteis para a gente poder classificar esses pacientes e direcionar melhor o tratamento. Então, não são conceitos que ficam só na pesquisa ou conceitos assim porque olhando, se você for ver a tradução do conceito, assim, fica parecendo uma coisa meio estranha, meio difícil de entender, mas nada mais é do que saber a utilidade, é para isso mesmo, para a gente não, para a gente separar os pacientes em subgrupos e saber qual a melhor intervenção, além disso, entender que
é, evitar gastar com exames desnecessários ou intervenções desnecessárias, quando na verdade pode ser uma alteração do sistema nervoso central e não uma doença grave ou alguma coisa do tipo. É mais com essa mensagem final, assim, de qual a utilidade disso. E te recomendo fortemente que todo mundo, assim, muita gente, muita mesmo, não sabe o que que é isso. Quando me perguntam qual que é meu tema do doutorado, dá até preguiça de explicar, até para fisioterapeutas mesmo, porque as pessoas nem Sim. sabem do que se trata. É um absurdo, porque assim, você pode não saber. Sabe o que você faz agora, Larissa? Você manda o link do podcast. Isso, Isso. vai Você ser mais agora fácil. assiste, porque assim, eu gastei, eu falei tudo lá. É, Você já tem gravado tudo isso, não precisa mais se preocupar. sim. Resolvemos esse problema para você. É, boa. Tá devendo um Porque essa podcast pra pessoa gente. pergunta. Pode falar. Eu queria até dizer também assim, de aproveitar que a Brazilian Journal, ela tá com essa série agora sobre o manejo da dor, né? Que tá bem bacana, esse editorial tá bem bacana, tem uma série de artigos ali que ficou muito legal, vale a pena o pessoal ir lá no site da revista, tem alguma parte que está com acesso livre, outras não, mas vale a pena ler essa parte editorial, tá muito legal sobre dor crônica, sobre sensibilização central, sobre dose plástica, vale a pena mesmo, a revista ela tá espetacular. Sim, todo profissional da saúde deveria saber, atualizar. Larissa, agora a gente vai fazer o seguinte: tem um momento do Léo aqui. O Léo gosta de fazer essa pergunta para todos os nossos convidados. E a gente Hum. tem uma contabilidade dessas respostas. Então, Léo, a sua pergunta, por favor. Larissa, a gente tem um score aqui, tá? Tem um vencedor por enquanto, é o primeiro colocado, mas a gente precisa perguntar. Qual é a sua pseudociência favorita? É, então, tem várias que me intrigam muito, mas essa me intrigou desde a época do meu mestrado, que é a microfisioterapia. Ah, Ela, assim, na época eu tinha uma aluna de iniciação científica, ela era aluna da graduação e ela estava nos últimos períodos, fazia estágio e tal, e eu era preceptora na época, eu estava no mestrado, e aí ela falava, porque quando eu formar, eu quero trabalhar com microfisioterapia, e na época eu nem sabia do que se tratava isso. Eu falei, gente, por que que esse nome? Quando as pessoas me perguntam, eu tenho até vergonha de responder, porque, assim, microfisioterapia, o que que isso tem a ver com a fisioterapia? A gente não aprende nada, eu não aprendi nada disso na graduação. Eu não sabia do que se tratava até alguém falar esse nome para mim, e eu já era formada e eu nem sabia do que se tratava. Às vezes alguém me pergunta assim, o que que é microfisioterapia, Larissa? Eu falei, eu que te pergunto, porque eu nem sei do que se trata isso. É uma coisa tão aleatória, assim, e Ah, diferente. É, que eu, para mim, essa ganha porque simplesmente eu não entendo o nome, o que que tem a ver, assim, por que que colocaram microfisioterapia, porque eu não pesquisei mesmo, mas eu sei que, pelo que ela me contou na época, só do que ela me contou, eu já achei bem estranho. Eu tô assim, gente, esse negócio não vai prestar. E aí ela falando, não, porque já tem estudo, porque não sei o quê, não sei o quê, muita gente faz, isso olha, é ótimo. Eu falei, ué. posso aproveitar e falar uma coisinha da microfisioterapia? É assim, ó, esse estudo que eles falam da microfisioterapia é um estudo que avaliou os efeitos do toque suave em um grupo de pacientes. Eles avaliaram 32 desfechos diferentes. Deu resultado significativo em 3. E eles usam isso para falar que funciona. É, Só que esses 3 que deram significativos, qualquer tipo de toque que você fizesse daria a mesma coisa. Se você fizesse massagem, daria a mesma coisa. Terapia manual daria a mesma coisa. É simplesmente o toque. Então, assim, não tem nenhum efeito específico do que eles descrevem em todo o curso. E é um curso caro pra cacete. é. E para o Entendeu? paciente também, os atendimentos costumam ter eu um só me valor pergunto. alto. É, porque é um esquema pirâmide, né? Só Tipo sei que não Herbalife. é fisioterapia. É, Não é fisioterapia. mas é um esquema pirâmide muito bom, porque os alunos pagam caro para fazer o curso. Os alunos depois vão ter que vender isso para os pacientes caro. Aí todo mundo, e aí assim, aí aquela história, né?
uma sessão de microfisioterapia a R$ 600 e uma sessão de fisioterapia a 150, R$ 200, qual que você vai querer trabalhar para ganhar? Uhum. 600 ou 200? Então, é muito atrativo para o recém-formado. Só que quando a gente vai falar de ciência e trazer isso para o campo da ciência, fala assim, porra, isso dentro da ciência não tem nada. Não tem nada, não tem nenhum estudo sério, não tem ensaio clínico, não tem nada que comprove, não tem nada que fale que funcione, nenhum desfecho específico. A não ser, tem os mesmos benefícios de um toque, que você vai conseguir com a massagem, com a terapia manual, com qualquer outra intervenção que você encoste no paciente. Você vai ter exatamente esses benefícios e nada mais. Então, não é fisioterapia, também não é osteopatia, É, apesar de ter sido criada por dois osteopatas, que é o Dominique Grosjean e o Patrice Benini, são dois osteopatas franceses, mas ela não tem nada de osteopatia, não tem nada de fisioterapia e não tem nada de ciência. Mas tá perto da cartomante ou do mapa astral. Deve é, ser prima. você botou ela na lista agora. Ela não estava na lista e ela ganhou um voto, entendeu? Quem tá ganhando até agora é a Ventosa. Imaginei. Essa não dá, né? Essa não dá. É, Essa hoje ainda é a rainha. É maravilhoso, é maravilhoso. Onde você é. vai, tem alguém com um chupãozinho ali. É espetacular. Superou o taping. O taping ficou para trás É, para a Ventosa. Foi ultrapassado, foi ultrapassado. Ô, É. Larissa, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria te agradecer demais por todo esse seu conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Muito, 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 muito obrigado. Ó, passa o seu Instagram qualquer. Passa para o pessoal poder te seguir. tá, é arroba Lari B de Bragança, F de Marques, ó, F de Falcão, M de Marques. Arroba Então, Lari BFM. Lari BFM, sigam Lari BFM, tem muita coisa legal no Instagram dela, vocês vão gostar bastante, tá? E queria mais uma vez te agradecer e pode fazer suas considerações finais aí do que você achou e o que você quer falar mais aí, pode dar o seu recado. Queria agradecer mais uma vez o convite, foi muito bom participar aqui com vocês. Esse é um tema que eu gosto de falar, então foi ótimo essa troca, né? E tem muita informação aí que ainda vai estar por vir. Espero publicar também meu artigo logo para poder contribuir aí com mais esse Então, pera, conhecimento. vamos fazer um combinado. Depois que você publicar, você vem aqui para contar do artigo, que Venho. agora você pode falar. Então, É, depois que você publicar, você volta aqui para Vai contar do contar os artigo. desfechos dela, do doutorado dela. é, Exato. Vamos fazer esse sim. combinado? Vamos sim. Vai ser Já temos ótimo. mais um episódio com você garantido aqui, tá bom? Tá bom. Vai ser ótimo. E aí essa troca é muito boa porque esse tema tá super em alta e é tão relevante porque a maioria dos pacientes hoje já, infelizmente, acaba cronificando por causa de tratamentos inadequados, informações que não foram básicas, que não deram lá no início, né, dos próprios profissionais de saúde. Então, eu acho que quanto mais gente souber disso, é menos um paciente cronificando. E depois que cronifica, é uma bola de neve. Se a gente puder intervir antes, até isso, não só para tratar quem já cronificou, mas ter essa informação para tratar quem está lá no comecinho. Então, é muito importante, às vezes você consegue diminuir tanto uma carga de despesa de saúde mesmo, quanto uma dor de cabeça para o paciente, uma depressão, uma incapacidade, um sofrimento que é muito significativo assim, para a nossa profissão. Eu acho muito bonito. A gente acaba, como eu disse, tendo contato mais com o paciente e acaba fazendo a função ali um pouco é, junto com o psicólogo, junto com o nutricionista, que a gente acaba ali ouvindo bastante o paciente e o profissional, o fisioterapeuta que souber é, diferenciar esse paciente e já abordar da maneira mais adequada faz muita diferença. Então, pequenos detalhes que às vezes os pacientes falam, nossa, ninguém nunca me falou isso aí você já ganha seu dia, porque é um paciente que você salvou ali de ficar com uma dor, às vezes, para sempre. É muito bom. Eu vou te agradecer também, porque eu fiz seu convite, quando eu te convidei, eu falei que eu já seguia seu perfil há algum tempo, e o convite veio justamente porque, assim, o seu conteúdo lá no Instagram é um conteúdo muito legal, porque você pega essa ciência da dor e você
coloca de uma maneira simples ali, numa informação simples. Você traduz algo que é complexo, uma informação simples, você mostra como é que você trabalha, como é que você evolui seus pacientes usando a ciência. Isso é uma coisa muito legal. Você falou, o paciente fala assim, nossa, mas ninguém nunca falou assim para mim. Essa é a melhor coisa que a gente pode ouvir de um paciente, que ele entendeu o que você está dizendo, que você consegue mudar a cabeça desse paciente que sofre de dor crônica e ele começa a perceber a evolução do seu quadro, ele começa a entender que o que ele vivia é uma percepção antiga do que é saúde, do que é doença, do que é tratamento, do que é evolução. E você consegue botar isso no seu conteúdo de uma maneira clara, objetiva e simples. Essa foi uma das razões pelas quais eu falei com o Léo que ia te convidar para mostrar como é que é simples você pegar a ciência, quando você consegue traduzir a ciência para a sua prática, consegue aplicar isso mudando primeiro você, da maneira como você vê o paciente, entende saúde, entrega saúde, e como você consegue mudar a vida do paciente. Então, assim, muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado com a gente. A gente vai esperar você trazer os resultados da sua pesquisa, hein? E o pão de queijo. Tá. Pode deixar. Fiquei feliz também com o seu comentário. É o que eu tento fazer aí também nas redes, além do que eu já faço. Mostra um pouquinho, né? Pouca coisa do que eu faço, mas já é. Que bom que já deu para causar essa impressão aí para vocês que acompanham. Obrigada pelo convite mais uma vez. Por isso, sigam a Larissa, que vocês não vão se arrepender. Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Boa Tamo noite, junto. galera. Boa noite. Boa noite, boa noite.